característica peculiar em relação aos outros tipos de vestígio. A primeira coisa que tem que se fazer é acondicionar de uma correta. E como se faz de uma correta um vestígio digital? De modo que se mantenha a integridade da vestígio, de modo que se mantenha a mesmidade das evidências. Dentro das provas digitais, o interessante é quando se trata de aparelho celular. Se o aparelho celular não tiver, se quiser não mexer de forma, se não tiver senha, para falar a verdade, ali, já registrar aquele aparelho, qual é o aparelho, qual é o seu modelo, identificar qual é o e-mail do aparelho, se está cadastrado em alguma conta de e-mail, o número, o chip, e para que isso possa ter o máximo ali da preservação, buscar mecanismos que não tem, ainda que de forma culposa, não intencional, modificar o passado do aparelho. E aí, a técnica, né? Inclusive, existe o POP da informática, que é nesse sentido, e no primeiro contato que teve um aparelho mais, colocar uma Fireback, ou seja, como se fosse uma gaiola de fábrica, ela vai evitar que receba sinais remotos, tanto de Wi-Fi, quanto de GSM, de rádio, e também colocar um modo ARM, que também serve para evitar que tenha contato direto, tenha ali uma interferência externa, porque existem aplicativos, o próprio, a própria Xiaomi, a própria Apple, e tem os mecanismos de que e já você pode entrar através das páginas de rede e eles possam ser remoto, apagar aqueles dados, modificar aqueles dados. Então, o amigo se trata de evidências diversas com o isolamento adequado. E após o isolamento, a sua fixação, que eu acabei de falar, e a fixação seria a descrição detalhada de todo o verificar completamente. Como eu falei, modelo, e-mail, se está ligado, um nível de bateria, se dá para saber um nível de bateria, se ele tem senha, qual é o tipo de senha, se é senha no formato daquele de padrão, se é um PIN, se é digital, se é a face. Tudo isso tem que ser especificado dentro da fixação, ou seja, dentro da detalhação no formulário de cadeia de custódia. E depois da fixação vem a coleta. E a coleta, diferentemente a coleta é o ato em si de recolher o vestígio que será submetido à análise periódica. E dentro dessa coleta, esse ato de reconhecimento, isolamento, fixação, é importante entender o seguinte, que quem tem o primeiro contato com o vestígio fica obrigado a manter e resguardar aquele vestígio. E isso na prática não acontece. O que acontece na verdade nos flagrantes, geralmente, são flagrantes que são dados pela polícia militar. E grande parte dos policiais militares, a polícia militar sendo polícia ostensiva, não tem capacidade de entender esses conceitos que fora. Inicialmente, atua em caso onde houve antes de idosos e foi apreendido um celular. Ele faz toda aquela apreensão, não fazia nem cuidado inicial de fazer os registros de mostrar como aquele aparelho estava nascendo e se ele estava se senha, não tem cuidado de colocar o aparelho no FedEx ou de outro que tenha adultado sinais exteriores, não colocam o aparelho de senha no avião, e ele pega o aparelho e leva para o polícia. E lá no civil, acontece que não é para ele não faz inscrição na conta, não faz a descrição daquele tipo, não se mostra qual é a importância, qual é a relação dele, e vai encaminhando vários procedimentos de quebra dele fora. E depois da coleta é feito o acondicionamento, o transporte, e após o processamento, aí tirando de fato que existe ali uma diferença entre a fixação e o processamento do registro. O que é o processamento do registro? O processamento do registro é ele ser submetido à análise especial, levado em tese, em regra, para ser o peritos oficiais, ou seja, ele deveria ser encaminhado ao Instituto de Criminalística, que são os profissionais competentes, são profissionais independentes da polícia, que fazem uma análise correta, seguindo a gente, seguindo também a ISO 1777, já vou comentar isso. E aí vem encaminhando vários dados para a cadeia de prova. E o que é essa ISO 2777? A ISO 27727 como havia falado de gente, o procedimento da cadeia de prova, apesar de já ter escrito lá em 2014 com o Senado, com o novo Senado, que é a portaria 8682, só instante. Isso. Eu vou passar mais essa porta que eu acho que essa portaria do Senado, portaria 82, eu até não sei que os colegas que chegam na portaria do Google, tá? É a portaria de hora. Conforme eu vou pegando aqui, eu posso estar caminhando também. Certo. Um instantinho. Pronto. E agora, recentemente, em 2020, se analisou esses POPs, que agora existe um POP específico para POP de fluência informática. Eu tive aqui, vamos conseguir botar até no chat, todos os dele, e para a gente estar analisando aqui conjuntamente esse POP de informática. E não há, em regra, não eles não seguem nada disso. Eles não fazem a identificação. E aí vai já, a gente vai entender melhor essa questão da ISO, que, como eu estava falando, a POP, essa portaria da inicial da cadeia de 2014, a cadeia de prova em si, ela não tem procedimento específico para provas digitais.
Então a gente busca identificar esses procedimentos mais adequados. A gente identifica através da ISO. E a ISO, você vai notar ISO 27037. Eu estou colocando aqui também, se você identificar, que é da academia diferencial. E ela, 27, ela é uma diretriz de indicação correta e preservação da rede digital em sua íntegra. Então, quando você se prepara com um procedimento, a o relatório do inquérito policial, a primeira coisa que você tem que identificar houve ali a cadeia de custódia, e um formulário de cadeia de custódia, não foi como foi realizado esse formulário de cadeia de custódia. Em todas as descrições da cadeia de custódia, não tem. Então, você já anota, já vai fazer depois de médico, chamou do legal, chama de rolo de médico, ou seja, você traça toda a estratégia que você vai ter lá na frente, como você vai combinar, o que você vai pedir. E aí, uma dica que eu dou, verificou, não tem cadeia de custódia, não tem nada relacionado, foi resultado aos autos próprios, por dizer assim, digitais, que não está sendo caixa. Ou analisar se é caso ou não está fazendo essa impugnação, que impugnar, o que impugnar. Porque todo o processo penal é um processo estratégico. É um jogo, na verdade. Os jogadores, advogado, Ministério Público, juiz, quem é feito da investigação criminal. Porque muitas vezes o advogado comete também o erro de estar produzindo o seu próprio cliente. Ele viu que o telefone foi apreendido, mas não tem cadeia de custódia. Mas também, do outro lado, não há nada que venha colocar aquele telefone para ficar mais ainda o seu cliente. Pode ainda sim existe, não tem cadeia de custódia. Eu quero ter a integralidade disso. E aí pode ser, não sei, das mãos. Então tem que ser, tem que entender como realizar esse tipo de procedimento para não prejudicar o cliente. E lembra isso. O que podemos observar na ISO? A ISO tem como comum e normalizar a extração, coleta, aquisição, preservação e a evidência digital na leitura de sua íntegra. E a gente fala de integralidade da prova. É o ponto que iremos também debater, explicar. Por que integralidade da prova? E aí, passado o ponto anterior, onde o advogado tem que saber escolher, tem que saber assinar de acesso à integralidade, não é de pedir, se houver a exposição de dados, aí sim entra a atuação dele. E é o seguinte, e relatório de extração de dados não é integralidade de dados. Por quê? Porque o que acontece? A investigação penal, a investigação policial, muitas vezes é bastante comum, para falar a verdade, juntar aos autos apenas elementos que vão corroborar com a sua tese de investigação. Isso quer dizer que o relatório de extração significa que está todos os dados do aparelho? Não, não está. Eu me permite estar abrindo, por exemplo, a ferramenta do celular, o vídeo, eu procurar aqui, só um instantinho, pronto, vou botar a minha aqui e mostrar para vocês a diferença de integralidade e integralidade ou não está bastante. Bota lá um relatório de extração, como se fosse todos os elementos da investigação. Na verdade, não. E hoje, existem essas ferramentas de extração que elas são endeusadas pela perícia, pela investigação, como se elas pudessem colocar ali, para que se não tivesse de nem foi a lesão. Tá. Volta no raciocínio. E aí a polícia coloca essas ferramentas como se fosse, elas endeusam. Usou a ferramenta do Celebrite, foi feito ali pelo Celebrite, o Celebrite é uma ferramenta israelense de extração corrente, não tem como dar errado. E é um raciocínio, deixa eu ver aqui, ele está carregando aqui o Celebrite, não vou ver, está carregando certo. E dentro desse conceito de integralidade da evidência, tem outro conceito, que é o conceito de código hash. Alguém do grupo já ouviu falar no código hash? E hoje em dia só se fala em código hash, código hash para cá, código hash para lá, mas ele tem um condão de garantir aquela evidência não verificada. O que vocês acham? Pode garantir? Só que em si, vai garantir que é algo que depende. Certo, não depende? Exatamente. Por quê? Para quem não sabe o que é o código hash é um algoritmo. Ele pega um documento, mais de um vídeo, e transforma aquele documento em um conjunto de números. É feito um cálculo em cima daquele número. E qualquer investigação que se faça naquele arquivo, naquela evidência, ainda que seja só um pouquinho, ali já muda completamente o hash. Mas aí tem uma questão de hash que é importante entender. Exatamente, a gente falou aí, ele pode ter alteração, ele modifica, tudo bem. Só que é o seguinte, quando ele trata de código hash, é importante entender qual tipo de hash foi realizado naquela evidência, quando foi realizado aquele código hash, e se foi utilizado no hash. Isso é interessante. Às vezes se fala, foi feito cálculo hash aqui, então temos a garantia que essa evidência foi modificada. Então, vamos voltar para o exemplo que eu dei, onde houve apreensão de imóvel, no aparelho celular, e já houve um acesso. Vamos supor que houve um acesso dos policiais. E não houve ali, foi colocado no ferro, não foi colocado no avião, e os policiais começam a devassar sem autorização judicial, que aí já é um pouco para a unidade, porque não tem investigação, e começam a mandar mensagens, começam a receber mensagens, adicionam contatos, fazem fotos, fazem vídeo. E esse aparelho é encaminhado para a perícia. E lá na perícia, o aparelho é submetido a uma extração forense, como um exemplo do Celebrite. E o Celebrite, ele gera seu próprio código hash. Lá na hora de extração, ele faz a extração, e na extração ele já gera o código hash. E eu pergunto para vocês, foi feito aquele código hash, ensinaria material, 5 dias depois que já foi feito toda uma devassa, toda uma modificação nos aparelhos. Aquela evidência, eu posso considerar que ela já íntegra e não foi modificada, apenas com o código hash? O que vocês acham? Não. Exatamente. E aí,
E aí é importante entender todo o contexto da cadeia de custódia, quando se trata de evidência digital. Se manteve a cadeia de custódia inicial, com sua preservação do local, a fixação e encaminhar para perícia e chamas modificatórias, aquele código hash em nulidade. Na realidade, é importante já debater sobre cadeia de custódia lá no local, no momento da menção daquele aparelho. E aí, outro ponto, foi feito um código hash, uma hora que houve a transição inicial, e tiveram aplicado correto, conforme a ISO 277, foi encaminhado diretamente lá para o título de criminalista, e foi encaminhado para a delegacia de polícia, e o telefone ficou lá recolhido, guardado. E aí passa uma semana, 2 semanas, e só a voz é encaminhada para o livro de criminalista. E lá no Instituto é feita a extração, e feito correto, registrado, tudo bonitinho. Aquele código hash também tem validade, possivelmente podemos contestá-lo. Bom, às vezes o aparelho vai, mesmo que inicialmente tenha preservação, mas o aparelho vai para a delegacia de polícia, e lá eles não têm. Mas passa na mão de um, passa na mão de outro, às vezes fazem ligação com aquele aparelho, recebe ligação, cria esse grupo de forma mais operatória, que a gente chama também no processo penal de phishing expedition, e só vai ser encaminhado para a perícia. Aí temos outro, porém, para poder identificar se houve ou não a preservação daquela evidência. E aí, para se entender o código hash, é interessante o quê? Saber quando foi feito aquele código hash, em que momento se realizou, se foi feito mais de um tipo de código hash, e aí começa a fazer a função desse tipo de hash. Dentro da perícia, e aí nós vamos falar mais sobre existe um tipo também de confronto de hash, divisão de hash, essas as colisões de hash, que o hash de um mesmo arquivo ser hash de outro arquivo. E aí são arquivos são iguais, mesmo sendo o mesmo hash, não são. Por isso que, além de um hash, tem que ser feito mais de um hash, identificar quando foi feito aquele hash, que método, se antes de realizar o hash, fosse toda a cadeia custódica. Outro detalhe também, sobre integridade e integralidade. E aí eu volto lá, tem um relatório de estação, eu acho que o professor já viu aqui, bonitinho, para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, Anderson. Como é que eu faço aqui? Então, uma coisa. Apresentação, compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Janela guia. Pronto, você consegue verificar? Você consegue verificar? Ou vou para minha imagem? Pronto. Você já viu lá na ferramenta de federais? Responde a qualidade um pouquinho. Não ficar muito nosso, né? Talvez esse uso de sua ferramenta é uma ferramenta para você chegar no no caso alguém pega alguma perícia, porque assim, o cerebrais é utilizado para segurança pública, tá? Então, você usa o celular para fazer extração de celulares. Então, geralmente, é no âmbito criminal, né? No âmbito penal. Mas, vão ter situações que vocês vão periciar celular, e tem outros aplicativos para poder fazer essa extração. Mas, assim, não é somente quando esse uso que vai haver perícia em celular. A gente fez o curso junto na linha da forense, né? Do Polícia Civil de São Paulo, e é possível você fazer toda essa extração conseguir na cadeia de custódia, tá? Então, assim, o que está passando é muito importante porque vão ter situações que vocês vão ter um dos itens a ser periciado vai ser o celular. Aliás, eles comprovar, ele está passando na experiência dele aqui na parte geral, né? Mas vai ter situação que você vai pegar o telefone do cliente e você vai ter que provar que aquele cliente ali não fez aquela operação. E naquele celular vai estar listado todos os logs relativos àquela operação que ele realmente fez. O IP, de autorização, aí tem mais que for, assim, é muito importante isso porque é um detalhe que você vai conseguir salvar o seu processo aí, tá? Bom, e aí, o policial de São Paulo, assim, resoluções aí. Beleza. Foi apresentada a live forense, exato. Eu tenho uma ferramenta aqui que é gratuita, também faz extração, faz análise. Existem ferramentas específicas para análise de extração de dados, que é o NIT da Polícia Federal, que é uma ferramenta de extração também. Basicamente, eu e o Anderson Deus, a gente tem contato com essas ferramentas. É deixar agora para vocês o que é a importância da extração, o que eu será que essa ferramenta de extração, ela, em tese, ela teria a possibilidade ela conseguiria preservar a cadeia de custódia. Só quando o aparelho chega para esse tipo de criminalista e não houve todo aquele contexto histórico, aquele contexto cronológico anterior, e o aparelho explica a ferramenta do cerebro, temos cerebrais fortificados, cerebrais generais, e aqui eu vou mostrar para vocês no do cerebrais, esse é público. Esse é quando é feita a extração, é gerado os dois tipos de arquivo, o FD, o FDR, e é uma coisa que eu vou comentar também com os cerebrais, passar pelos cerebrais que chega num processo, não assim. O processo está indo, a prova está indo, não foi modificada, sim, o cerebrais é gratuito, pode ser baixado também. A prova, a linha do cerebrais é reconhecido mundialmente nas perícias da investigação, só que tem um porém, eu vou demonstrar agora para vocês. Eu estou com uma ferramenta aberta, vocês conseguem identificar aqui, só um pontinho, só cliquei, uma ferramenta, está vendo? Pronto. E aqui, quando você abre, aqui é um material de teste, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, não vai ter muito problema, é uma matéria de teste, é apenas material de estudo, mas aí, para fins de trabalho que a gente está apresentando, para vocês terem um contato inicial dessa ferramenta do cerebrais. Quando se faz a extração de cerebrais, é gerado dois tipos de arquivo. Gerado o arquivo FD, tem um arquivo que vai conter os logs, e é esse arquivo que é antes, não o FDR. O FDR é apenas a extração pura em si, mas a partir do FD conseguimos fazer a leitura e análise dos logs. Quando foi feita a perícia, quando foi feita a extração, o momento que foi realizado e quando se deu essa extração.
Aqui, o Celebrais também ele produz as suas próprias hashes, todo a evidência é feita somente a extração dela, gerar hash. Nesse case information aqui, a gente consegue identificar, por exemplo, o ID da Apple, os aplicativos também, os modelos, o aparelho de um X, sistema operacional, o e-mail, consegue identificar também, o e-mail do aparelho. Será que não? Será que eu fico cancelado? Pode compartilhar, quando for compartilhar. Deixa eu ver aqui, feliz. Eu acho que o aplicativo não está conseguindo, na verdade, compartilhar agora. Eu vou só ver. Compartilha a tela. Vai aparecer. Você compartilhou a janela. Pode ter mudado a janela. Não sei Tá. Essa é a nova janela. Olha. Tá. Isso, agora tem aí a reunião. Pode mostrar agora isso aí. Pronto, perfeito. Agora não só mostrar muito. Então, nesse slide informe que é as informações do dispositivo, mostra o Bluetooth, o tipo Bluetooth, e aqui é o código, o NET, técnico de mulheres. O que é o McGillis dentro da base? Ele vai iniciar ali, como se fosse o nome do aparelho em si, o aparelho em si. E aí esse McGillis, ele muitas vezes ele é utilizado até mesmo para confirmar qual é o aparelho. Existe o IP, que é como se fosse a localização do dispositivo dentro da rede, e o MAC é para identificar exatamente qual é aquele aparelho, qual é o modelo do aparelho. Conseguimos, através do Celebrais, analisar o dispositivo, no caso aqui é um iPhone X, e quem é o dispositivo, nesse caso aqui é um 10, iPhone, o iPhone 10, o modelo do sistema operacional, o endereço do aparelho, backup, se tinha backup ou não, os endereços direto na internet, as configurações do aparelho. De outro lado, conseguimos também verificar a qualidade, logs de chamada, as torres de celular, os apps, os chats, os contatos. E vou mostrar agora para vocês esse ponto. Isso aqui é um detalhe. Quando você tiver acesso a um arquivo FDR, UFD, para você verificar a timeline. O que é a timeline? A timeline no Celebrais, ele gera como se fosse um logs de tudo que foi feito naquele aparelho. Por exemplo, aqui tem uma timeline de 2016. Tem uma imagem para 2018, 2020, a gente consegue verificar se houve uma chamada, se a chamada foi recebida, encaminhada. Aqui, ó, recentemente, aqui houve uma mensagem recebida. E aí, qual a importância dessa timeline na hora de verificar ou não a queda da cadeia de choque? Aqui está a data do 17 de 3 de 2016, a gente vai utilizar essa data para a identificação. Vamos supor que a investigação policial, ela tem informação que em tal residência acontece as drogas, aí ele só tem a representação por uma suspensão, celulares, notebooks, HDs, e essa intervenção é realizada na data do dia 16. É realizada na data do dia 16, o aparelho é apreendido, e encaminhado para a perícia. Acontece que, após a data do dia 16, eles notam que a partir da data do dia 16, a investigação não poderia modificar, nem fazer qualquer tipo de alteração naquele aparelho, ainda que de forma culposa, sem notificações. Se não há a preservação da cadeia de custódia em previsão, e a gente consegue observar aqui várias modificações posteriores à apreensão do aparelho celular, de nada adianta afirmar que o Celebrais, de nada afirmar que a hash do Celebrais vai garantir a integridade da evidência, de nada adianta informar ali que o relatório de extração indica que houve a integralidade dos dados. Aqui, ó, vocês conseguem observar que a partir daquela data que a gente colocou, como se fosse a data da investigação, há várias modificações. Ó, aqui, ó, dia 17 de 2016. 17 de 2016. Aí, dia 20, calendário, vamos mais para baixo. Opa, 2020 teve um recebimento aí de mensagens. Dia 8, mais mensagens. Ó, dia 1 do 7, foi feito ligações, foi feito encaminhamento de mensagens e recebeu mensagens também. E aí conseguimos observar o seguinte, para saber que vamos chamar, logo chamado também, ele chamado nessa área, pode estar pensando, deixa eu colocar aqui só para. Foi notificado aqui, ó, os usuários, a conta, o e-mail, foi recebido também. Tem um ponto, deixa eu ver aqui, de mensagem, que eu vou mostrar para vocês. Mas de forma ó, social media, as redes sociais também, houve notificação de redes sociais, de e-mail. Deixa eu ver esse ponto. Só um chat. Localização de GPS. Mensagens devidas. Pronto, tá aqui. Aqui a gente já consegue, através desse histórico, dessa timeline do tempo, identificar o quê? Identificar que houve a instalação de aplicativo naquele aparelho celular. Então, os Celebrais em si. Sim. Eu vou chegar novamente para dar continuidade. Só respondendo. Esse dado pode ser visualizado no Celebrais mesmo com o aparelho bloqueado, sim. É o motivo pelo qual o Celebrais é tão usado pela investigação, pela perícia forense. Porque ele consegue fazer a quebra, e aqui vai um que foi dado aí. Quem tivesse um aparelho ali, que usa lá só o PIN ou o Celebrais, grande parte dos Celebrais, eles não conseguem ter uma dificuldade maior de fazer a quebra quando se tem o alvo numérico. Ou seja, quando você bolar uma curva, ponto, maiúsculo, minúsculo, e 8 a 10 caracteres. Então, assim, onde tudo, você quer ter sua segurança a mais, sempre coloca uma senha bem forte, alfanumérica, caracteres, para que dificulte, caso tenha aí uma atenção, o seu advogado aqui tem, advogado está com a criminal bem, se quiser dar um exemplo, eu acho que para vestibular criminal, são os automobilistas. Não se confundir com o próprio criminoso. E aí, querendo ou não,
formação policial, sabe fazer como é que funciona. E aí tem o lado e tem também essa segurança, de entender os métodos de segurança que eu desenho, para a gente se proteger desse tipo de situação, da criminalização da advocacia também. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no funcionalidade, porque relatório de extração, esses relatórios que a Polícia Civil junta nos procedimentos criminais, eles não podem ser confundidos com integralidade de dados. Vou estar fazendo aqui uma agenda da tela, que já mudou de novo aqui, ó, ele vai e volta, acelerante. Se ele vai transmitir, você me fala, assim. Dentro da ferramenta aqui, a gente consegue observar de recorte, porque é o relatório, gerar relatório de extração. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tudo mais. Deixa eu ver que formato, vou botar no formato de PDF, que é um formato utilizado na investigação policial. E vocês conseguem observar aqui que no relatório de extração, esse relatório ele pode ser mudado. Ou seja, se a polícia entender que só quer colocar aquele relatório, informação a respeito de data X, arquivo X, apenas mensagem de aplicativo tal, ele consegue. E aí eu pergunto para vocês, isso é integralidade dos dados? A gente pode entender como um relatório de extração integralidade dos dados? Eu acredito que não. Ó, eu acredito aqui, ó, que ele pode fazer mais uma rede, que é a 2,635. E aí é interessante observar também na hora de contestar esse tipo de relatório, essa evidência, perguntar se mas feito isso só com o podcast, foi feito mais de uma hash. Perguntar, por exemplo, lá para o Ministério do Fiscal, que às vezes ele acaba de pensar como ele fez. Mas se você fez só um hash, não tem o de hash, sabe o que é um hash? É interessante se entender na parte de impugnar esse tipo de prova. E aqui, ó, a gente pode estar escolhendo, vou mostrar para vocês, ó. Vou fechar todos aqui, vou escolher só logo de chamada, mensagem de localização. Quais são as para investigação? Quando tem torre de celular, e aqui essas torres de celular, elas são, inclusive, para você criar uma álibi, para você criar uma álibi ali para o seu cliente. Por quê? A investigação diz que seu cliente está no local X, hora tal. E não tem nada que diga o contrário. É só a palavra do seu cliente e o telefone. E a investigação teve acesso à extração junto ao relatório, mas naquele relatório ela não inclui no relatório as apps. Ela não inclui as torres do celular, ela não inclui GPS. E aí, como você vai fazer uma contraprova? Como você vai fazer uma contraperícia? Não tem como. Então, a partir desse momento, vou entrar na parte pessoal e seguir o investigar e a importância dos resultados, além da investigação do processo criminal. E eu já vou jogar no processo. Alguém tem alguma ideia aí do que fazer? Se tem só esse relatório de extração? Opa. Deixa eu ver aqui. Pode passar. Estava fazendo só o Sagrado ou foi até o nosso Sagrado, né? Pronto. E aí, foi juntado esse relatório, eu estou passando tempo quanto? Não? Não tem muito. Eu vou tentar acelerar para escrever, o assunto era isso. E aí vai ser relatório de extração e não tem a integralidade dos dados, ou seja, não tem a juntada do link ali do arquivo do FDR. E aí você deve fazer dentro do final. Se for interessante, e aí eu vou repetir, se for interessante, se o advogado for conveniente à sua estratégia defensiva, e seja juntado o arquivo do FDR e demonstrar para ele que o arquivo do FDR é diferente do relatório de extração de dados. Porque o relatório de dados ele pode ser manipulado, você está nem sabendo da extração que é. E aí, como é fácil, você fundamenta a sua coisa, fundamenta do contratório, não, defesa, fundamenta também que na parte de armas, que tanto a defesa quanto o Ministério como a acusação tem que ter os mesmos meios. Inclusive, existem várias decisões no sentido de regulação constitucional, dizendo que não cabe ao juízo decidir mais eleição de interesse a dever. Por isso que verificou que tem que ir no relatório de extração, verificou se foi feito pelo secretário, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a integralidade dos dados. E aí, se for negado, e vai ser negado, sempre negado, mais vezes negado, você vai e tenta demonstrar para o juiz, tem que desenhar. Doutor, eu queria entender se o relatório de extração não é a mesma coisa da integralidade. Eu preciso da integralidade para eu poder fazer uma contraprova. E aí a gente volta lá para fundamentar na ISO, que é a auditabilidade. Vou só enterrar aqui, para não passar muito tempo, voltando a falar da ISO, que ela tem alguns conceitos interessantes, que é auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade. A auditabilidade, que seria justamente dar a possibilidade, tratando perícia técnica, de fazer a própria perícia. E aí como é que faz isso? Lá atrás, quando se faz a extração de dados, tem que ser utilizado o que a gente chama de cópia bit a bit, ou seja, a cópia integral da extração. E repetibilidade é os mesmos, realizar os mesmos testes, ter o mesmo resultado, utilizar os mesmos procedimentos de edição, mesmos instrumentos, mesmas condições. Se for feito, utilizando a repetibilidade. E o arquivo é o resultado do mesmo da vez, porque já a reprodutibilidade, porque é quando os resultados são reproduzidos, são feitos, independente de ser feito da mesma forma, mas dão o mesmo resultado. E, por final, a justificabilidade diz respeito que todos os procedimentos realizados pela perícia técnica, tem que estar decidido. Por que ele não mudou o telefone de botão? Por que ele não fez botar no TV? Não foi feito o transporte separado, não foi de forma, porque se utilizou os celulares de extração, existiam os modos de realizar a extração, os mais seguros. Se existem modos mais seguros, por que foi feita uma extração manual? E tudo isso tem que estar dentro do relatório. E, portanto, vamos falar rapidinho aqui de dados. É o que sabe de dados, o que faz muitas dados. Responde a essa técnica, possivelmente, esses dados por trás dos dados. Ou seja, quando você tira uma foto, não é só a foto em si. A foto, ela pode ter unicamente só a direção de rápido pelo próprio aparelho celular. Mas quando você passa, por exemplo, por um aplicativo, que é o Exit Pool, eu queria até demonstrar para vocês rapidinho. Quero passar ele aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver uma foto. Essa é uma foto.
Pronto. Tipo, não tinha também mais a ferramenta para a gente fechar. E quando você analisa os metadados, você consegue criar, você consegue demonstrar que esse cliente não mandou aquela mensagem, ou que aquela foto foi tirada, se tiver o GPS, foi tal. E é um ponto interessante, que às vezes no relatório de registração, eles jogam a foto lá e não lhe dá o jeito de você ter acesso à foto original. Você também pode ligar, tem parte de poder a foto original, a foto não modificada. Eu preciso fazer a extração de metadados. 2 semanas atrás, inclusive, quando só viu só jogar, já minha porra, na parte inicial, fiz um relatório do seguinte, um caso de Maria Penha, desse primeiro meio protetivo. A advogada da vítima, ela só juntou vários prints do WhatsApp, e aqueles prints dele não foi juntar com os metadados, foi juntar, por exemplo, o link ali, os endereços no Instagram, no Facebook, e aí a gente consegue, então, vamos ver aqui, a gente consegue demonstrar quando alguém chama a mensagem, se ele se aproximou dela ou não. A gente utiliza os metadados. Vou estar mostrando agora, só alguém não fala na ferramenta desse grupo. A pessoa ali. Daqui a pouquinho vai falar sobre tudo isso daí. Pronto. Daqui a pouquinho, a gente vai mandar, é uma informação que o senhor já falou. Perfeito, eu queria também esperar normal a sua. Bom, só já que não consegue ver o que eu estou fazendo. Pronto. Essa aqui é a ferramenta do que é uma ferramenta de análise de dados. O que a gente faz para fazer essa forma de dados? Existem outras ferramentas para você pega a foto e arrasta para cá. A foto tem uma forminha, a forma tá, não, até não deixa, mas está aqui, ó. Quando você passa para a câmera inclusive, ele tem várias informações. Ó, a data de arquivo foi acessado, modificado, criado, arquivo, modelo da câmera. Muitos desses arquivos, eles vêm juntamente o GPS, e através do GPS, lá do Instituto, você pode copiar e passar para outro software que vai indicar exatamente o código do GPS que a foto virá. E aí, para que serve isso? Você pode continuar, você pode demonstrar um processo em que o ele não se aproximou da vítima. Isso são coisas interessantes aqui. Isso aqui não vai ter tanto. Importante se esse arquivo for enviado da forma errada, você não vai ter a chave de custódia com a chave de guarda, você checa se o documento certinho. Exatamente. Não mande foto para advogado, pode não fazer isso não. Você está matando, você está matando sua casa. Ou se você mandar, você vai encaminhar, você encaminha no formato de arquivo e não de foto. Mas não tem isso. E quando você manda qualquer arquivo no WhatsApp, a Meta, apesar de afirmar que não pega seus dados, mas ela é sabida, ela está toda a sua vida. Ele quando você manda para o seu advogado aquela foto, tá aqui, ó. Bota lá no processo, não chega no papel dela, mas aí o WhatsApp libera todos os metadados. E aí fica limpo, você não consegue provar nada. Então você sempre manda no formato de arquivo. Com esses metadados você pode utilizar, estruturar no Visual Log, mostrar que esses metadados são importantes para poder demonstrar que se você juntar uma local, se você está fazendo outra coisa, que a data aqui dizendo que dá, o perfil está com a data dos metadados. E eu acho que eu vou mais. O assunto é grande, né? Assim, a ideia aqui é tirar as dúvidas rápido que tem de ferramenta, como se vê. Realmente, o assunto é bom, né? Com essa quantidade de horas que a gente vai ensinar. Mas, assim, a ideia, quando a gente tem um dúvida, a gente tem que ficar tirando dúvidas no pessoal. Mas, assim, a ideia é essa, a gente mostrando conhecimento aí que todos possam lá na frente saber, né? Fazer uma perícia da forma correta e para não ter surpresas, né? Porque, inclusive, ela enfrentou o advogado, colocou o sprint no processo, mas assim, da pior qualidade, versatilidade, porque gerar uma rivalidade. Né? Então, assim, não foi validade aquilo ali, porque eu consigo que alguém que eu quero poder conversar. Então, assim, não tem necessidade, não tem integridade, não conversa de então, a galera, você tem que ver o que você vai precisar. Pega a conversa no WhatsApp, né? Precisa ver o que você vai dar. Se a conversa vai dar, você vai ver que vai dar aquela conversa ali, obviamente. E aí você pode fazer o quê? Eu preciso fazer a celular para extrair essa conversa. Para poder se realmente essa conversa existiu. Exatamente. Dentro aqui, nesse texto, exatamente, nesse sentido. Afirmava que a pessoa diretamente pegava o salto, criava perfis, e aí junto com o perfil, no junto o link do perfil, no junto metadados daqueles arquivos, não sabe a data que foi enviado, a foto, a mensagem, e vê uma gente complicado. E para às vezes isso é bom. Por quê? Porque você leva o seguinte, essa vez eu não tenho como fazer uma coisa, você tem que falar igual. Como é que eu vou conectar se eu não sei o ID, não sei o ID, se eu não sei o ID da conta? Se quem deveria fazer o Ministério Público como fiscal da lei, ou ela deveria fazer os procedimentos corretos, não fez, a prova do cliente. Então essa prova não pode ser utilizada. E só para fechar, o que o Anderson falou de WhatsApp, é bastante interessante, tenhamos o cuidado, às vezes até mesmo um advogado, de todos esses provas, você tem ali, se você post na rede social, tem que oficiar, fazer um pedido na sala de apresentação do documento, pegue as informações, pede uma cautela para ser mais rápido, não, tem uma conversa mais rápida, utiliza aplicativos corretos, um Verify, da Certify, quando for fazer essa certificação, se não souber, mudar com eles, eu que perdi o processo. E isso é uma na área criminal, na área de família, na área bancária, às vezes ele está recebendo uma mensagem de cobrança, você nunca não sabia dessa cobrança vem, é só perguntar por quem vai fazer. E não funciona assim, porque você facilmente contestar esse serviço. E quando for fazer, de forma alguma, mudar o contexto, registrar toda a conversa, de onde inicia, de onde finaliza, para o seguinte, eu vou botar aqui essa conversa é a conversa verdadeira, essa conversa que essa conversa que não há nenhum tipo de modificação, essa conversa que foi feita por metadados, existe ali a blockchain, eu consigo montar para o senhor, está tudo ok, e dessa forma que aconteceu. Então eu vou botar agora a palavra para a doutora Liz, eu acho que é a segunda palestrante, e não, eu pensei que um pouco, a gente um pouco animado, né, quando fala de perícia, mas agradeço ao oportunidade ao Anderson, eu vou botar aqui o Imoto aí, para aprender com a doutora Liz também, quem sempre aprender mais esse meio de perícia, a gente começa a ver, começa a ver metadado, o resto de GPS, estação, e depois vem IPI, sempre que eu não tenho que bater a cabeça. E então, obrigado pela oportunidade, espero que esse público que tenha ainda mais gente, se eu for fazer, já que devo concordo com os colegas, quando a gente tenta demonstrar um pouco, a gente acaba aprendendo e agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela presença aí, para dar com certeza. Feliz de por compartilhar esse conhecimento, assim, muito conhecimento. E com certeza eu vou deixar umas próximas aí, tá? Eu vou. A gente começa a falar, ok,
Aqui vai falar pra gente a parte prática, tá? Aqui ela tá com o caso, se a gente vai usando o caso, para fazer uma perícia na prática. Então, qual é a ideia? A gente falando pro João como ensinando a aplicação por quê? Porque, assim, não dá pra gente dar atenção a tudo aqui dentro. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente mostrar a análise, mesmo rápido, não sei, né? E a verdade de fato é muito importante, tá? E o que eu espero no TI é quando ele recebe os arquivos, ele tipo, tudo desse acesso aqui, não tem só assim, já é. E eles vão fazer lá, mas ele recebe para documento. Pediu explicação, pediu contrato do banco. Tudo que você for pedir ao banco, ele tem que seguir essa história para não ter a fidelidade e essa confiabilidade do documento. Como é que você vai tentar não saber onde ele documento? Eu sei que você já conversa aí, para questionar para você. Depois você for fazer essa perícia, você enviar essa perícia com o documento, coletado com a conversa, a outra pode pedir, o outro ele pode pedir isso direto, não você atestar dessa aqui, tudo que for periciar. Então, eu vou estar passando aqui, alguém tem alguma dúvida? Já vou aproveitar, mas eu não sei segunda, quem tem alguma dúvida? Vamos lá, o que você apresenta, quem não tem nada, aí você vai enganar. Vou tomar um tempo, vou mostrar a meta aqui, e aí, eu quero ver depois. Ou isso é a gente vai começar a parte prática, tá? Eu vou passar aqui pessoas generalmente que a gente utiliza a lei de extração de dados, tá? E um tipo de parcial, e aí a gente vai aplicar tudo isso, e no caso, eu demonstro que são várias certas. Olha, posso fazer só uma dentro faz a parte que ele fala. É uma coisa assim que eu corrijo comigo, as minhas reações, e nos envios dos arquivos PDF para você para fazer a perícia, que eu acho importante a gente estar passando para os colegas aí que estão ocorrendo. Alguns escritórios, isso é muito particular, de escritórios grandes, tá? Eu já não tenho pessoa bastante nomeada, então eu tenho como enviar. Os escritórios pequenos não acontece solução. Pequenos não acontece isso, mas escritório grande já acontece. Eles têm, os advogados, eles têm pessoas, não sei se são advogados ou não, para enviar o perito o arquivo. Só que o perito vai anexar no processo. Uma questão, eu acho que, para facilitar isso, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo isso aqui para entrar na internet, essas pessoas, e anexam no processo no escritório profissional, eles estão pegando esses arquivos, um monte de arquivo, entra online lá nos PDF da vida, junta tudo e já põe no processo. Agora, o que está acontecendo com isso? Aí eles pegam e enviam para a perícia esse arquivo tudo juntado. O que aconteceu? Eu acabei de fazer um laudo. Foi assinado em 2019 pelo banco, o banco BMG, que o contrato aconteceu em 2019. E o arquivo enviado para mim, os créditos, o metadado, foi enviado e assinado e modificado em 2019. O que aconteceu? Com certeza, alguém desse documento, como disse, particular, um setor grande, juntou tudo isso no processo e mandou esse arquivo também, todos os créditos juntos dos lados. Então, agora, a partir de que eu estou deparando com essa situação, eu estou colocando na minha petição inicial do laudo para que não me enviem arquivos juntados em BL, no caso de que está descaracterizando a data do metadados na minha análise da perícia. É só isso para finalizar, a verdade é que os colegas expressa na petição, quando eles forem enviados, para não deixar essas equipes, grandes e outras equipes, que estão com essa facilidade para eles, vai abrir tudo, tá? É só isso. A primeira coisa que eu falei, eu peguei contato com a técnica da ela, e o que o banco fez? Eles tinham um contrato, né, bancário, e ele tinha um correspondente ali. Ele pegou o contrato e anexou junto ao relatório do contrato. Esse relatório vinha com a correspondente. Então, igual ele fez isso, ele pegou o correspondente original do documento. E aí ele colocou lá no relatório assim, correspondente. Beleza, aquele correspondente era do documento original, só que ele anexou, já não estava lá. Então, assim, esse conhecimento, essa coisa que nós falamos, né? Os escritórios não querem, você pede lá, assim, porque isso aí é um conhecimento técnico, né? Então, nem todo o escritório vai ter esse conhecimento. Então, é conhecimento não for. Mas você tem que ali ser bem específico. Eu quero os documentos zipados com código hash na nuvem. Se você não chutar, você mandar por e-mail ou no WhatsApp. Já aconteceu. Teve um caso que eu pedi um log. Não, eu quero um log gerado direto do servidor. Ele gerou o log, aí um XLS, ele pegou um PDF. Ele mandou lá o nome do log, estava lá, o arquivo XLS.pdf. Eu quero a original, eu quero que você entenda em PDF, não tem como validar. Então, assim, são detalhes que pode ser que você, se for um caso que deve já falar você, de repente até você vai fazer ele, beleza, vai favorecer. Mas você pega do outro lado, um guerreiro, que tem essas pesquisas, ele vai publicar ele tempo. Isso é bom amarrar tudo isso. Tudo isso é bom ele ter um pouco desse conhecimento até para identificar. Não estou falando. Aí o vai lá e manda o print pelo celular. Aí fica aquela imagem toda distorcida, vou lá no processo. Esses ferramentas você vai identificar de fato, você consegue validar bem, ou você pega um cartão, vai identificar, você tem que tentar dar autenticidade no seu documento. O perito vai fazer isso, mas a outra parte não vai fazer, então você vai orientar isso, né? Outras limitações só detalhe. E aí é importante a gente estar falando. O problema da ata notarial é que, geralmente, o tabelião ele não tem conhecimento técnico sobre metadados para saber se aquela foto foi ou não adulterada. E aí também, hoje em dia, com esses procedimentos, essas aplicações técnicas, então são até mais barato do que a própria ata notarial, então você não vai estar feito nos tribunais no Brasil. Então, assim, se você tiver numa situação que você precise usar a ata notarial, tenha um pouco mais de paciência, veja como essas aplicações funcionam e deixe fazer o registro lá, porque o tabelião, por exemplo, se você for intimar um tabelião para ser testemunha e começar a encher de pergunta, vai ser tudo pela ata notarial, entendeu? Bom, gente, vou começar aqui. Não tem uma vou chamar vocês a vou mostrar rápido a questão aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo, conseguindo ver aqui? Estão vendo? Sim, sim. Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a partir do documento, tá? Validação de documento. Então, às vezes, vocês vão receber um contrato, tá? Então, vou mostrar duas ferramentas aqui. Não sei se vocês conhecem o Cholido, o assinador está certo, tá? Para a gente estar verificando a assinatura aí no documento. Então, eu vou comentar para vocês. Do banco, no caso, ou qualquer outro documento assinado. O primeiro passo é você verificar se esse documento ele contém a assinatura. Tá? E aí, eu deixei pronto aqui uma apresentação aqui, aí com a assinatura aqui no blog BR. E aí, eu consegui para vocês o quê? Vai ter situação que esse legendário que vocês aplicarem,
Alguém vai colocar um documento lá para dizer, olha, esse documento aqui, eu te dar um exemplo de um caso aqui, um laudo médico. E aí esse laudo médico foi assinado pela BR. Aí esse laudo médico que eu peguei com a galera aqui, foi focado no laudo médico, dizendo que o médico é laudo. E aí a pessoa pegou uma imagem de um PDF, uma imagem, foi um editor de PDF, inseriu um QR Code, botou aqui que foi assinado digitalmente. Só que esse QR Code não dá, vocês conhecem? Deixa eu olhar aqui. Alguém tem acesso já a esse valor aqui? Alguém utiliza? Quem quer essa informação? Porque a gente só usa aqui. Não usa, usa. Não, esse é o aqui. A gente tem acesso porque nem todo mundo tem esse conhecimento, cada um tem uma ferramenta. Vamos olhar aqui. E aí ele botou o resto do documento, a data do documento foi assinado, foi verificado, e aqui eu tenho a hora que foi assinada, de manhã mesmo, tá aqui. Beleza, mas aí o documento que eu estou verificando não você não é o BR, tá? As assinaturas que são válidas para o Brasil. Só que assim, a legislação ela permite que você utilize outros meios de validação de assinatura digital, tá? Então, uma delas é essa, só que tem algumas assinaturas, por exemplo, você viu aqui, essa daqui eu achei pelo DocSign, que vocês conhecem. Ó, tá vendo que ele não é assinatura reconhecida. Mas reconhecida pelo ICP Brasil. O que ele está utilizando é essa base, tá? Vou tirar. Dá certo também. Pra gente. Ó, não contém uma assinatura carimbo. Então aqui aí você vai falar assim, mas esse documento aqui não é válido. Aí o que eu vou fazer? Para quem não vai seguir esse sendo certo, tá? Você consegue baixar de forma gratuita. Você pode utilizar tanto para assinar ou para validar um documento assinado digitalmente. Eu vou abrir para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem o Xolibre. Deixa eu ver aqui, Xolibre. Vamos botar aqui no Xolibre. Olha aqui. Bom, esse é o Xolibre para quem não conhece, tá? Vou fazer aqui a verificação desse documento. Assinaturas. Ó. Se for ele não conseguiu ficar na assinatura, tá? Apesar de... Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Deixa eu ver aqui mais. Agora foi. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a verificação do documento assinado? Vai dizer aqui, ó, é assinado por DocSign, tá? Autoridade. No caso aqui é uma autoridade internacional, né, que faz essa certificação, não é ICP Brasil, tá? Aqui, ó, assinante confiável, certificado. De assinante não foi revogado, instituição correta. Então, assim, ela vai lhe dando essa assinatura. Só que essa assinatura aqui, ela é uma assinatura avançada, né? Ela vale como assinatura, não está dentro da cadeia da ICP Brasil. Mas, assim, não somente isso é suficiente para você validar a assinatura. Aqui ela tem que estar em conjunto com outros itens. Vai CMS, Fundo Brasileiro Facial, isso aqui é um conjunto, tá? É um conjunto. Você vai avaliar outros quesitos para você identificar se realmente for preenchido ou não. Porque isso aqui não é suficiente, tá? E aqui é uma assinatura válida de uma conta que eu criei. Agora, quem garante o documento, ele está assinado digitalmente. Mas quem garante que foi o cliente que criou essa conta e assinou o documento? Como é que você vai garantir isso? Então, existem outros fatores para avaliar na hora de fazer a perícia. Aí vai ser a biometria facial, vai ser a confirmação de SMS, tá? Como eu vou passar para vocês aqui, deixa eu aqui, vou para o contrato. Um contrato aqui da grade sexta. Vou pegar o mesmo mapa dizendo aqui para vocês. Aqui.
Tem valor de crédito bancário, tá? Pegar valor de renda, isso aqui. Falando aqui na isso aqui é a minha legislação. Autenticação eletrônica. Tá, aqui tá. Tem a foto minha aqui, geolocalização, a data, a hora, o nome do cliente. E tem autenticação eletrônica. Alguém que pode dar uma sugestão de como validaria essa assinatura aqui para mim? Como é que fui eu que assinei isso daqui? Alguém pode me responder? Como que é o meu? Eu tenho uma solução. Alguém tem ideia? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em localização. Não tem localização mais que o dedo do cliente. Sei que o dedo do cliente vai identificar se eu acho que o dedo da célula bancária. Tá? E aí eu vou deixar essa foto. Só que aqui, como é que eu posso validar essa geolocalização aqui? Foi tirado do sistema na hora que foi feita essa foto, né? Ou se ela foi inserida de forma manual aqui. Por isso a importância de você ter um arquivo da imagem separado. Que de forma correta. Eu não consigo validar essa foto se ela foi realmente tirada. No caso, foi até a regra que falou da empresa de empréstimo. Eu posso pegar o contato e inserir a imagem, inserir a localização, fala, aqui o usuário não vai ser essa, você confirma a de que você validar a geolocalização, validar a imagem, validar o contrato. E se tiver algum telefone aqui, que no caso aqui tem um telefone, aí você tenta verificar se o telefone é um cliente. A situação que ela está confirmação feita através de mensagem, vai ter situação que não é um cliente. Hoje em dia, essa ferramenta do nome do usar, porque ela fosse aberta para saber se é um cliente. Tá, esse é o meu nome, então baixa. Outra vez você saber, você pode pegar o telefone e fazer uma transação bancária, fazer um Pix. Você pega o telefone, faz um Pix de R$1, mas você não vai efetuar a transação toda. Você vai simular um Pix e ver qual o nome que aparece na tela. Se for do cliente, beleza. Posso ser que não esteja atrelado com uma chave de banco. Mas, maior das vezes, bate com algum nome ali, nem sempre é do cliente. E aí a gente vai fazer aqui o uso do primeiro executivo, tá? Para quem não conhece, tá? Eu vou desenhar isso. O site é esse aqui. Eu tenho uma versão para o Windows, né? Ou para Linux, aqui, ó, iOS também, para você baixar. Vou baixar na minha máquina. Ele é um arquivo bisetável, tá? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois arquivos aqui e vou tirar da dele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar um aqui que isso aqui vai dando. Primeiro contrato. Tá dando aqui, ó. Data de criação dele aqui foi 15/2/2025. Aqui que teve a criação da baixa e saiu. A primeira data de criação dele, 6/2/2023. A 17/21. Esse é o contrato de 0. Deixa eu ver aqui. Esse data só. Então, 6/2/14/46. Aqui tá dizendo 17/28. O horário não tá batendo. Possa ser o horário do sistema lá, assim. Aí tem que ser periciado isso aqui, mas agora não está batendo. A hora do contrato é essa daqui, a base está continuando sendo no sistema é essa daqui. Então, às vezes, eu consigo levantar essas informações da criação do arquivo. Esse arquivo está aqui como modificação porque eu fiz o download do e-mail. Quando você recebe por e-mail e faz o download, vai ter alterações aqui, tá? Agora, se você não tem alteração nenhuma, se você for o dado zipado e junto com o arquivo hash, para você saber se aquele arquivo foi alterado ou não, tá? Tem tipo do arquivo PDF, tipo da extensão, a versão do PDF, né? São 9 páginas, tem aqui uma página. E aí aqui eu consigo começar a fazer a versão. Verifiquei, telefone bate, o telefone bateu, verifiquei a data e a hora, já a versão bate, faltou a foto. E aí você tem que ter a identidade do cliente, ou você fazer uma coleta do cliente, porque a identidade nem sempre vai ser uma identidade atualizada. E aí eu não sei como vocês fazem, né? Se vocês são abertos, a região de pessoal, isso, a hora da cheia, isso não é pelado, obrigado, irmão. Como descobrir se tem telefone seu? Então, geralmente, os bancos têm preço individual, dentro da agência, nós vamos enviar das reais, que é uma firma 6. E eu tenho que fazer que eu enviar para saber se aquele ali é realmente do banco, tá? Eu tenho que exemplo. Já deu para agora há pouco, eu posso. Também, como verificar se tem telefone, tá? Verificar se tem localização, eu coloquei nela, mas eu tenho também esse site que você consegue verificar se tiver IP, que aqui no caso, a líder da sessão não tem IP, tá? Não tem IP aqui, tem essa autenticação aqui. Vou tentar validar esse documento aqui. O resto. Isso aqui.
identificação eletrônica, deixa eu ser um hash que não tem, mas tem um hash original dele aqui, tá? Então tem aqui o SH1, SH256, tudo esse aqui. Não tem esse hash desse documento. Então não vai ver esse documento aqui. Outro item, vou tentar puxar ele no show aqui, perguntar se o show aqui serve também. Vou tentar abrir aqui. Ó. Foi assinado pelo DocSign. Deixa eu ver se esse aqui tem sim, cara. Deixa eu excluir isso aqui. Pode ver que ele não tem nada aqui como foi assinado. Então assim, esse documento aqui, se fosse fazer uma perícia, tá? Não tem como dar autenticidade desse documento. O meu não foi fraude, mas poderia ser. Aqui eu falei. Mas eu teria que ter a imagem. E aí, para quem não conhece, a ferramenta está na cabeça. Essa é uma desenhada, a gravação que eu fiz a imagem aqui. Vou jogar. Eu não tenho uma outra para comparar, vamos jogar aqui que não tem nada a ver, tá? Só que é diferente, tem uma foto aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem, não tem, tá? Isso aqui você vai usar no relatório. Eu vou comparar a imagem, vou comparar o hash, vou comparar a geolocalização, o IP, se no caso tivesse que faria aqui, ó. Isso aqui é o meu primeiro IP atual. Vou colocar o IP aqui e vou verificar se o assinador foi realmente no endereço informado. Pessoal, eu não podemos carregar nossas mesmas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você alguém está participando, me ajudar. Eu revi uma pesquisa, um documento que é só PDF. Só tem uma página, vamos dizer, uma página. E lá embaixo está escrito assim, hash com SHA-256, e realmente tem a questão de você levar, né? Eles são características do hash com SHA-256. Não tem nada, tem essa informação do site, você pegar esses 64 dimensões de movimento e colocar nesse bonita. Não, nesse documento, nem no final. Isso. Você está em hash desse documento? Não, eu pensei que é automático. Você pode usar o calculador para analisar esse hash da onde? Então, o meu DND, uma autenticação aqui, autenticação eletrônica, mas de quê? Então, hash, ver o que está na autenticação aqui. Deixa eu mandar isso aqui. É aquela chave, ó, já, chave desse documento. Então, assim, tem que ver como é que foi esse documento aí. Se é um contrato digital, para ver esse documento. Porque quando você faz um contrato numa plataforma terceirizada, porque isso também é válido, e você autentica pela plataforma, eles utilizam o mecanismo dele. Você pode, de repente, perguntar, tentar jogar nessa ferramenta de cholido. Porque se André, você entra muito rápido no site, eu vou ver qual é o valor. O site você vai validar por lá. Agora, baixa o cholido e tenta pegar esse arquivo, já no cholido, alguma coisa. Mas quando quiserem, eu posso achar. E assim, eu vou fazer o chat, o cholido, o hash, você vai achar que aquele, assim, o correto é quando você recebe o documento, só que aqui o hash, e aqui o documento, e aí você vai dando. Como é que eu vou pegar aqui? Que deixar sempre o documento, tá? Qual é o sistema? Que eu tenho coisas aqui. Eu coloquei aqui no cholido, não apareceu nada. Mas só o chat, eu vou dar os dados aqui, então vocês vão perceber aqui. Por exemplo, eu já tenho um do aqui, que chega a 5 quilos no sistema. Agora, se eu pegar o dele, que você quer entrar para ti. Mas deixa uma saber que ela está fazendo aqui para aquela. E vai deixar você tem a ideia para me chamar de buscar menos, ou lá está esperando ali. É só vocês darem uma olhada, deixa aberto para todas as perguntas, e aí tem um link lá que já ajuda a me chamar. A ideia é mostrar para vocês que tem que começar, e aí a perda de Kate, para fazer o PCB, deixar aberto, deixa aí. Bom dia, pessoal. Rubens, só uma situação aqui que você mandou sobre esse documento. Você está cumprindo, mas você recebeu esse documento da taxa. É interessante, se você não está cumprindo, você pode dar informações aí também, porque foi feita a assinatura, tá? Que, inclusive, é uma situação que ocorreu, né? O pessoal deu a mensagem falando da lei toda, tá? Então, assim, é isso que a revista é exatamente isso, tá? Você tem também qual você acha que a assinatura passou para que eles fossem assinados, tá? Geralmente, eu vou dar uma dica bem interessante aqui, que você está olhando na contexto lá, eles estão tomando todo o procedimento legalizado, aí aquela assinatura, né? Porque ele chega dessa assinatura. Então, a dica para a gente poder entender, porque às vezes, muitas das dúvidas, regras, né, que vem burocráticas, é justamente entender qual é o documento, que assim, como foi feita a assinatura. Às vezes, é uma assinatura que parece que é escrita, na verdade, tem uma lembrança muito mostrar, só que não consegue fazer. E eu acho que é interessante mostrar pra você que são coisas que acham que não, né? Então, vou tentar e você, tá? Então, assim, tá mandando você, não vou todos os horários que eu falo pro pessoal, às vezes, tem informação, tá? Então, o que existe? Como é como a gente ainda familiarizar assim, essa assinatura, o hash foi feito dessa forma, e então, aí, com isso, você, né, automenta, sabe? Mas não é por dia, tá bom? Você assinatura, é só um dia. Desculpa, gente, hoje é sábado, 3 da casa, mas a gente, eu vou falar aqui sobre validação de assinatura eletrônica, tá? É um assunto extremamente importante para falar. Então, eu sei que as minhas experiências, eu vou fazer situações salvar, algumas leis, legislações, e como eu da assinatura eletrônica, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deixa eu ver como eu o TIF. Eu acho que aqui, ó, é a gente vamos ver, tá certo. Aí, vai ser? Sei, vou para aqui para gravar. Eu vou fumar. Deixa eu olhar aqui. Qual vai ser?
ótimo, porque eu sou bem visual, então eu tô aqui com o celular e com o computador, eu não consegui ver as mensagens de vocês. Como vai depois? Chega aqui, eu vou ver a mensagem, eu falo com você. Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria me apresentar, tá? Eu sou psicóloga desde 2020. Eu iniciei com a psicoterapia mental, né? E desde mais ou menos ali do ano de 2023, finalzinho de 2023, a gente teve um caso de assinaturas eletrônicas. Tanto é que foi dessa forma que eu conheci aqui o Anderson, né? Através dos cursos aqui que eu fui me aprimorando, né? Na área de viciar em assinatura eletrônica, em evidências digitais. E ali dentro dos grupos, né? Dos cursos que nós fizemos, a gente acabou se conhecendo, a gente acabou de figurinha. Foi quando surgiu aí um vídeo do Anderson para mim poder, né? Apresentar algumas situações para vocês, né? Mostrar um pouquinho da minha experiência dentro aqui da área das eletrônicas com biometria facial. Né? E a situação que eu gostaria de comentar com vocês, pessoas da área, a grande maioria das experiências que nós recebemos são de bancos. Não é só, tá? Tem outras situações que eu vou mostrar para vocês também, que a gente tem recebido de empresas, né? Mas, falando de assinatura eletrônica, inclusive com biometria facial, eu acho que existe ali uma demanda grande ali na área bancária, né? Esses contratos digitais. Eu atuei dentro desse plano banco, foi de 2012 até mais ou menos 2016, 2018. A gente tinha uma semana, né, que falava sobre os contratos digitais, inclusive ali uma forma, né, de diminuir a questão do cliente ainda da agência, né, e aí começou a surgir os bancos digitais durante a pandemia, né, e aí, com isso, a gente teve aí uma lapada nesses contratos eletrônicos, né, que antes era mais difícil de acontecer. Então, durante o período ali dentro dos bancos, a gente tinha, mas não era tanta essa situação que precisava fazer. Realmente, o cliente para o banco, né, confirmar, a gente vai liberar a assinatura, e aí, nesse período, a gente começou a ter, né, essa facilidade, né, de fazer essas assinaturas eletrônicas. Outra situação também, que eu gostaria de comentar, eu trabalho somente na perícia, né? Eu e meu marido, em 2017, nós temos uma empresa, né, uma distribuidora de nacionalizados e submetária de laboratório. Então, um pouquinho do que eu posso passar, né, da minha experiência, que eu trago, né, quando eu fazer uma perícia, né, com base na experiência da Infra, a gente trabalha com licitação. Então, eu não sei se alguns colegas, né, já tiveram algum conhecimento, alguma situação disso, mas a gente trabalha com licitação, quando você, né, ganha um processo, você precisa comprovar, existe aí dentro do processo, uma etapa de comprovação daquilo que você tem no serviço ou produto que você vai aceitar. A etapa de comprovação de dentro é sua empresa, a gente o que a gente insere dentro dessa prática de licitação, porque tudo ali precisa estar conforme. Então, a assinatura precisa ser válida, a gente tem duas formas ali de comprovar o tipo de serviço, pode ser um público, né, ou um serviço, ou um produto que eu ofereci para algum órgão público, ou pode ser para alguma empresa em particular. Então, tudo isso, dessa empresa particular, quando eu enviar esse documento para comprovar que eu realmente, né, fiz aquele serviço, entreguei aquele produto, o documento que a gente vai enviar, ele precisa estar dentro das conformidades do brasileiro e vai ser correto, né? Eu te conheço, aquilo que a gente já conhece dentro da área né? Então, vai avaliar quem que assinou, aquela pessoa que assinou, tem ali certificação, né? Qual é o tipo de certificado que assinou. Então, isso, né, com base nisso tudo, eu tiro isso de proveito, né? Quando eu vou ali analisar um documento, fazer uma análise de documentoscopia digital. Né? Porque eu também sou criteriosa, da mesma forma que eles trabalham com a gente, né? De analisar esses documentos, de tentar validar aquilo que eu estou comprovando, eu trago isso também para a perícia digital. Tá bom? Então, você acha interessante um pouquinho trazer um pouquinho desse meu histórico, para vocês entenderem, né? Com base no que eu estou aqui falando com vocês, qual que é a minha experiência, e outra situação que eu gostaria de comentar, que a gente pode até também, né? Então, em alguns cursos aí dos colegas, muitas vezes eu também estou participando, porque falando de perícia em documento digital, ela é muito volátil. Então, hoje funciona de uma forma, amanhã a gente vai ter outras ferramentas, né? Para poder estar trabalhando, para aprender, né? Então, nessa área, é uma área que realmente que a gente nunca para de estudar. Né? Então, não vou me estender muito nessa situação, porque a gente tem bastante coisinha aqui para passar. Deixa eu colocar aqui, que eu gosto de ver vocês. Parece falando com ninguém. Então, aqui, olha, a gente vai, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre assinaturas eletrônicas e biometrias no Brasil. Não dá pra gente já passar por um caso prático, né, para alguma análise, sem eu antes, né, apenas aqui para vocês alguns conceitos básicos. Por isso que a gente está falando aqui, você como perito, você precisa analisar se o tem esse documento, essa assinatura que diz que é uma assinatura biométrica, uma assinatura eletrônica. Essa assinatura é válida, ela possui validação jurídica, existe elemento, critério, que vai ali conferir que realmente foi essa pessoa que assinou. Então, basicamente, né, o que o perito vai analisar é isso. Então, assim, eu vou partir do princípio que nós temos aqui pessoas que estão iniciando agora, como já conhecem alguma situação, mas, assim, eu vou entrar num conceito bem rápido e bem simples mesmo, tá? Só para contextualizar a situação extremamente importante. Inclusive, o doutor Juan, ele já abriu ali, falando da questão da legalidade, né, do documento, da história, e isso é extremamente importante aqui quando a gente for analisar o documento, né? Então, aqui, olha, ainda pouco. Deixa eu ver rapidinho, rapidinho do marido, eu já vi que eu que passar ativado. Vê se você pegou o controle ativou e vê se está acontecendo. Você não pode ver mensagem, nem no chat. Tira daí, ó. Mensagens. Mas que eu já contei uma mensagem aqui. Eu não consigo pegar só mais uma mensagem. Deixa eu só também. Deixa eu só voltar aqui. O negócio 5 lá, você não tem, entendeu? Não. Aí, a gente não vai poder tentar para deixar a dúvida, tá? Deixa eu aqui e abrir de novo, só um minutinho. É muito lindo.
Porque às vezes deve ser igual o Zoom. Não tem Não, ele fala, tem que matar aqui. A gente tá mandando mensagem aqui, quer alguma coisa? Ele fala, ele fala, deixa eu criar um link aqui. Vou criar um link aqui. Eu não vou mandar. Eu vou aqui no. Então, vou falar o seguinte. É porque alguém aí passa algum telefone aí pra poder adicionar, né? Que aí adiciona no grupo. Bom, gente, dentro do workshop, lá tem na página principal do workshop, tem o meu telefone. Lá embaixo, é só pegar o telefone e me chamar que eu mando o convite. E também tem um... Então, são essas ações, esses conceitos. Quando a gente for analisar em um documento, a gente precisa ter em mente. E outra lei, né, falando ali da assinatura eletrônica, é a lei 14.006 ela define, né, os três tipos de assinatura, que é a assinatura simples, avançada e a qualificada. Né? E aqui no próximo slide, um pouquinho o que é aí cada uma das assinaturas. Então, a simples, ela é um dado que vai associar ao signatário. Então, ela de baixo, o que significa? Que às vezes pode ser um e-mail, alguma coisa ali, alguma data que a pessoa vai fazer somente para identificar, falar, olha, esse aqui é essa pessoa que está logando ali no site, ou está identificando ele de alguma forma, mas ele não tem ali uma habilidade ali mais, como é que eu posso falar? Tem elementos robustos que realmente vai identificar a pessoa ou não. A assinatura, que eu acho que é um tipo de né? Que é aquela assinatura que não é ICB Brasil, mas ela garante ali, né, a identificação, a integridade, e é onde a gente vai ter as biometrias, onde a biometria ela pode ser possível, né? E a qualificada, né, mas sempre que é aquelas que tem ICB Brasil, que tem, inclusive, validade definida. Então, assim, é extremamente importante que quando a gente for analisar o documento, a gente já tenha pré-definido esses conceitos, essas situações, né, pra gente poder ali oferir a validade da assinatura, né? E poder identificar, bom, eu peguei aqui uma assinatura eletrônica e ela tem uma biometria. Isso aí depois eu vou falar no caso aqui que eu peguei, mas ela é simples, né? Ela vai ser avançada. E aí tem uma situação também que a gente vai passar mais adiante, que eu preciso esclarecer. A assinatura biométrica. Então, a assinatura biométrica é uma assinatura eletrônica que utiliza a característica física ou comportamentais únicas de uma pessoa para validar sua identidade. Tá? Então, aqui, por isso que a gente tem esses dois conceitos. E onde que vai entrar a biométrica dentro dessa assinaturas eletrônicas? Na assinatura biométrica, nós vamos ter somente a Lei 14.6 de 2020, que estipula ali a questão das assinaturas simples, parte avançada, e nem somente a LGPD, nós também vamos ter aqui a LGPD. Né? Por quê? Porque a LGPD vai adaptar os dados biométricos para os dados sensíveis. A LGPD, ela traz aqui para nós situações de como que essa assinatura biométrica deve ser coletada, armazenada e manuseada. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante, é aquilo que eu comentei com você. Ela não pode se encaixar numa assinatura simples. Eu vou depois demonstrar aqui para vocês no caso, porque ali na contestação, o banco ele afirma que foi feita uma biometria, foi feita a coleta da coleta biométrica, né? E depois ele disse que é uma assinatura simples, foi realizada uma assinatura simples. Isso não é congruente, eles não podem, né? Você analisar, a assinatura biométrica não pode ser utilizada com baixo risco, entendeu? Porque ela não dá acessível. Então, existe uma maneira correta deles armazenarem, né? E como é que eu posso falar? Trabalhar essas assinaturas. Tá, aqui mais uma situação aqui. A LGPD ela traz um conjunto robusto de regras que vai garantir ali segurança, privacidade e transparência no uso de assinatura biométrica. Então, aqui, é um exemplo que eu coloquei. Sistemas de assinatura eletrônica que utilizam o reconhecimento facial, eles devem sim armazenar os dados de forma criptografada, personalizar o acesso ao campo de uso. O que seria isso? Novamente, o Dr. Juan comentou sobre a integridade ali das evidências digitais. Então, dentro de uma assinatura com biometria facial, nós também vamos ter o histórico de logins. Quem teve acesso a esses dados, né? Qual foi ali o histórico de armazenamento dessas informações, né? Então, quando a gente fala em assinatura eletrônica com biometria facial, é importante que a gente tenha em mente esses conceitos, porque na análise que nós vamos aqui fazer um documento, a gente vai buscar esses critérios, né? Vamos buscar atender a gente recebeu ali um arquivo, né? Dentro desse arquivo, eles estão afirmando que foi uma assinatura biométrica. E aí, sabendo desses conceitos aqui e essas regras, eu estou apresentando aqui para vocês, para que possa auxiliar a validade jurídica, né? Que é isso que o juiz quer saber. Esse documento, nesse formato, dessa forma, ele possui ali alguma validade, existe alguma coisa que você possa garantir integridade do documento, autenticidade e realmente foi a pessoa que assinou. Então, dentro disso, a gente vai buscar todos esses elementos aqui, todos esses critérios, e depois desses critérios, para que o perito possa, com segurança, dizer, olha, eu analisei o documento, nós pedimos também, porque tem uma forma correta, né, uma forma de fazer a solicitação desses documentos. Então, aqui, no dia, o doutor, quando é que essa situação? Mandar documento por WhatsApp, situações desse tipo que possam comprometer a integridade do documento. Então, a gente sempre, né, tem uma forma correta de pedir, ou arquivo por meio de um link armazenado em nuvem, ou um drive, né, que pode mandar e enviar para a gente por e-mail. Então, existe todo um molde ali para você solicitar esses documentos, para que o documento chegue, né, para que tenha ali essa cadeia de custódia, né, para que tenha essa preservação da cadeia de custódia, e a gente possa ali fazer uma análise correta desses documentos que tá bom? Aí, concluindo, né, basicamente, essa situação que eu aprendi para você, as assinaturas biométricas, elas são feitas no Brasil, mas elas precisam atender os requisitos de autenticidade, integridade e registração signatária. Elas geralmente são classificadas como assinatura eletrônica avançada e pode ser utilizada em diversos tipos de casos, desde que respeitem a LGPD, que garante segurança jurídica, né, porque a LGPD, ela vai trazer toda essa situação de como que esses dados biométricos, né, do cliente devem ser manuseados, de forma correta, de forma manuseada, de forma que você vai ter acesso a aquele histórico, né, e realmente, porque muitas vezes, eles não fazem a assinatura biométrica, muitas vezes apenas uma única foto. E aí, voltando, a documento tem que ser trabalhado com licitação, e quando eu falo, né, eu apresento um serviço, ou a gente fez algum produto, eu não começo a falar, entendeu? Eu não posso simplesmente dizer, olha, a prefeitura, onde, lá no posto, a gente atende eles dessa forma, mas preciso ter ali um documento que prove essa situação que eu estou falando, que é, entendeu? Então, dentro ali da perícia, é isso aqui que o perito vai buscar. Ele vai buscar informações que vai atender a esses critérios para poder falar se realmente aquela assinatura é válida, né? Tem algo que vai identificar aquele cliente que realmente foi feito ali, todo o processo, né, de autenticação, ou não, entendeu? É um documento que não tem ali não tem segurança, não tem validação, tá bom? Então, o que eu queria passar a questão de conceito, né, e assim, falando um pouquinho de validação de assinaturas eletrônicas dentro do campo de biometria, tá? É basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês esse material, tá? E eu quero entrar aqui no caso prático.
Como eu falei pra vocês, a biometria, ela não é somente a letra fiscal. A gente vai falar somente da selfie, né, ali do cliente. Como eu disse pra vocês, a gente tem recebido, eu acho que isso pode ser que seja uma tendência, né, futuramente, a questão da coleta de biometria digital, né, não é o primeiro caso que nós recebemos essa semana, e aí eu achei interessante, né, falar pra vocês, porque dentro da área de documento digital, a gente recebe muita coisa inesperada, tá? Então, alguns exemplos, né, antes de documentar sobre esse caso, eu já pedi ali documento que a gente tem, como eu expliquei, né, a gente fez uma forma de você pedir esses arquivos, né, para que eles possam ali garantir essa integridade da história do documento, e muitas vezes, né, algumas vezes a gente recebeu um arquivo XMS, né, não é um web que é uma assinatura eletrônica desse arquivo. Também recebi já um arquivo B7S, e ele não, aí quando você vai fazer ali as conferências e verificar, realmente tem uma assinatura nesse arquivo, realmente tem uma assinatura nesse documento, nós vamos abrir ele no metadados, né? O que é o metadados? É verificar quais são as informações que compõem aquele arquivo, né? Então, dentro desses metadados, ele vai me dizer se realmente existe uma assinatura ali dentro, tá? Quando a gente for, por exemplo, o Xolido, que é o programa, né, que o Anderson comentou, que é possível a gente fazer a validação, em vez de você colocar lá arquivo de PDF, você vai escolher porque a gente tem arquivos de assinatura. Ele pode ser uma assinatura CARES. Geralmente, o XMS e o arquivo ECS, você não vai conseguir verificar se tem uma assinatura ali dentro, simplesmente jogando ali no Xolido, e ele vai aparecer ali para você se a assinatura é válida sem você especificar que é uma assinatura com classificação CARES, né? É uma assinatura que a assinatura CARES é somente pelo PDF, né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Claro que a gente, como tem aqui um tempo muito curto e né, eu tentei, né, de certo modo, trazer coisas, situações aqui que pode acontecer ali numa perícia, até mesmo dos colegas, situações dos colegas mais entrados em dúvidas sobre o que é a assinatura, como foi feito. Então, só para considerar todos esses documentos, nem sempre é um arquivo PDF, nem sempre a imagem da biometria que a gente pede, né, o arquivo de imagem que foi capturado, às vezes não é um JPG, né? Eu tenho recebido ultimamente muito o arquivo no formato PNG. Nós temos algumas situações aí, né, que o formato PNG, ele não vai ali garantir, ele não tem ali ele não garante que vai fazer a captura dos metadados, né, que nem faz o JPG. Então, ele faz sim, é possível você ter ali os metadados do PNG, só que é uma função um pouco mais restrita, não consegue analisar. Nesse caso aqui, eu vou para vocês, no caso que a gente recebeu essa semana, foi um caso, eu não coloquei documento, nada que dados sensíveis da cliente, da empresa, então, vocês têm algumas situações, não é que a gente vai ali fazer esse tipo de assinatura, tá? Então, nesse caso aqui, eu perguntei pro Rubens se ele estava com veículo, porque o Rubens, quando a gente está com veículo, você não perde o documento, né, e ela tem uma assinatura meio duvidosa. Eu não sei se a assinatura foi feita no tablet, ou se foi feita no manuscrito, ou ela foi feita no pode pedir mais detalhes, mais informações, é pra gente poder tentar entender de que modo foi feita a assinatura, até porque o perito, ele precisa adequar sua coleta, né, essa coleta precisa ter qualidade quando ele for analisar o documento. Então, assim, às vezes você vai ver uma assinatura digital, coleta essa assinatura, de modo que esse coleta aqui com ela, né? Então, se eu tivesse ali como perita, eu né, poderia pedir mais detalhes, né, peticionar, pedindo mais informações sobre a situação, né? E aí, o que acontece? Esse caso, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é um caso que eu estava, né, numa assistência técnica, então eu não estava como perita, é um caso de uma cliente que ela foi, esse cara é um contrato, na verdade não, é um exame demissional, é demitida de uma empresa que ela trabalhava, e aí eles fizeram ali um exame, né, demissional, né, que é o, se não me engano, acho que é a auditoria, e um exame psicológico ali com ela, pra ela, né, sair da empresa, enfim. E aí ela entrou em contato conosco, dizendo o seguinte: Kate, eu tenho aqui uma situação, né, em que a gente tem documentos, né, sobre o meu exame demissional, só que ela conhecia um documento que foi feito, e o outro documento ela não conhecia. E aí ela me perguntou, ela falou assim, olha, o que é possível fazer, de que modo eu posso dizer que eu não fiz esse exame, né? Enfim, ela mandou comigo, né? Algumas coisas que chamaram a atenção. Coisas primeiramente óbvias aqui, é a mesma imagem. Então são dois documentos, a gente tem ali onde está em vermelho, que é prescricionada, e a gente está em verde. É o documento padrão que ela reconhecia aquele exame que ela tinha feito, né? Tanto é que é no mesmo dia, só que em horários diferentes. Então ela falou assim, que eu recebi aqui o documento, deixa eu aumentar mais um pouquinho. E aí esse daqui foi às 9h55, ela só tinha feito, fui lá, fiz esse exame, só que esse outro exame, né, que foi no mesmo dia, às 2 horas, ela não reconhecia. Né? E aí eu pedi esse contrato pra gente poder analisar. Primeira situação, né? A digital é a mesma digital. E aí eu conversei com ela, chamei ela aqui pra trabalhar na tese, daí as expectativas do cliente, né? E eu quis entender como que foi feita essa assinatura. Porque se não ela não conhecia, ela forneceu ali, né, a digital dela pra poder autenticar um documento. Então eu queria saber, olha, o que foi feito essa assinatura? Porque eu não vou mostrar aqui o documento, porque a gente tem ali os dados dela, mas era um documento nato digital. E o documento nato digital tinha ali, era na linha da digital dela, ela comentou o seguinte comigo. Ok, quando a gente vai lá fazer a assinatura, eles têm, né, aquele maquininha, em que a gente coloca o dedinho ali, né, e ali eles coletam, fazem da nossa digital e colocam ali. Não foi a primeira vez que ela forneceu essa digital para poder autenticar o documento da empresa. Ela tinha outros documentos para encaminhar aqui pra gente como padrão, eu não coloquei aqui para vocês, mas de que ela também tinha fornecido essa digital anteriormente para poder autenticar outros documentos. E ali, realmente, é bastante o que ela tá falando, porque a digital, ela não é na mesma digital, ela está diferente. Porque a gente está de 2024, nós temos ali outros documentos que serviram como padrão, do ano de 2022, do ano de 2023, e a digital dela não era a mesma, é a assinatura, né, que a digital, né, tipo, a mesma. A forma que pegou aqui dela, né, vocês verem, que é exatamente a mesma imagem, né. Então, as imagens dos outros também que nós temos, tinha ali a foto da digital completa, né, das pistas da mais escuras, e que eram digitais que realmente foram oferecidas para aquele momento. E ela confirmou que realmente aquele documento ela conhecia. Então, outra situação, né, que chamou a nossa atenção é que era um documento que tinha assinatura do ICP Brasil, né? Era um documento que tinha assinatura do ICP Brasil, só que a assinatura do ICP Brasil que a gente tinha no documento não era um documento, não era a assinatura autenticando a biometria dela, e sim autenticando a assinatura médica. Então, qual garantia que a gente tem que realmente a paciente forneceu essa digital? Porque no documento, quando a gente abre, aqui eu tirei o print, que é algumas informações que ele fala, esse documento pode dar diretamente e tal. Ele é assinado digitalmente por, aqui tem o nome do médico, né? E aqui tem o horário, 27 do 9 e às 14h08. Então, no caso, o ICP Brasil, ele abre, ó, outra autoimagem, que eu coloquei, a gente consegue visualizar as assinaturas, tá? Então, quando a gente tem uma assinatura, né, que foi feita ali com o ICP Brasil, assim que vocês abrem no PDF, ele já abre o painel ali de assinatura. E a gente consegue identificar que foi feita essa assinatura. A assinatura é de quem? Né? Então, na assinatura, ela tinha aqui, ó, apenas uma única assinatura que estava validando. E a assinatura não era do cliente, mas era a médica. Então, aqui, assim, a gente, os conceitos que eu falei para vocês, né, que o documento, com assinatura biométrica, ele precisa atender vários critérios, inclusive a autenticidade, a integridade do documento, a gente não tem assinatura que você possa ali aferir que realmente foi ela que assinou. Você pode dizer que a médica assinou, porque aqui a gente tem a identificação, eu também as informações, né, mas além de ter aqui os dados da médica, né, que estava aqui com carimbo, a assinatura dela, a gente tem aqui as informações do telefone, informações do e-mail dela, né, o nome completo dela, tinha informações do CPF, então o documento, ele identificava, sim, uma assinatura, mas não da paciente.
Essa situação, aí eu gosto de comentar com vocês, porque muitas vezes no perito, a gente também pode receber ali um documento que tenha a mesma característica que com a estabelecida do Brasil e tudo mais, mas quando você vai identificar a assinatura, às vezes a assinatura não é do cliente, às vezes a assinatura, não sei se vocês já pegaram situações dessa forma, em que a assinatura é do banco. Então, quando você vai analisar ali qual que é a assinatura, qual que é a identificação, a gente vê que a assinatura está com Banco Safra, CNPJ e não sei o quê. O que isso significa? Né? Qual que é? Eu já vou dar uma cita aqui para vocês para entender como que é feita essa assinatura. Na verdade, o banco ele vai coletar dados do cliente, né? No momento ali no processo, né? Naquela etapa que você está realizando as assinaturas, em que ele pede o aceite, pede informações, que ele fala, a gente tem aquele login, a gente fala que é a trilha de login, ele lê todas as informações. Quando iniciou a tratativa da operação, que enviou a RG, o momento que ele a selfie. Então, todos esses dados, o banco está captando informação do seu cliente, e aí ele vai criar um arquivo zip desses dados, dessas informações. Geralmente, não sei se vocês já criaram, que vem um arquivo JSON. Né? O que é esse arquivo JSON? É o arquivo feita, né, durante o processo ali da assinatura eletrônica. E aí o banco vai criar, né, esse arquivo, né, ele faz um arquivo zip, e aí, com base nesse zip, o banco vai assinar pelo cliente. Tá? Então, quando a gente vê essa coisa, informação de rede, informação eletrônica, muitas vezes tem protocolo de assinatura eletrônica, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um processo de captação de dados que o banco fez antes, né? E aí, com base em todas as cartas que ele faz, ele cria um arquivo zip e faz essa assinatura pelo cliente. Então, quando vocês forem abrir o documento, vai ter aqui informações do banco, e aí a gente vai analisar, que foi capturado, que foram dados ali, né? Que foi capturado de cliente. Com base nesse arquivo, a gente vai verificar se aquelas informações são suficientes para atender os critérios ali que nós temos das legislações, né? Para poder validar se realmente foi assinado, né? Por quem deveria ou não. Desculpa. Tem uma dúvida sobre essa situação? Não sei no meu chat, eu tô com o aqui. A dúvida foi pro Maju. Eu não sei se é o seu celular, mas tem algum retorno de alguém aí, não sei se é você. Eita, eu acho que é eu. Desativar. Vamos ver, ficou melhor? Oi. Não, o retorno parou. Ah, então parece mesmo. Então tá. Aqui é aquela situação que eu comentei com vocês sobre a adequação ali, onde eles falam tratamento incorreto da assinatura biométrica. Isso aqui foi um print também que eu retirei, tá, de um dos processos que eu recebi para analisar um documento digital, em que na contestação o banco afirmava que foi realizada uma assinatura eletrônica simples. Né? E aqui ele afirma, né? Ele explica o que foi feito ali, como toda a assinatura, né? Assinatura biométrica através da selfie, enfim, e aí ele dá todo o procedimento, e lá no finalzinho ele coloca que a modalidade de assinatura eletrônica legal admitida no ordenamento jurídico está prevista na lei, como nós já vimos lá, 14/3 de 2020, em seu artigo 4, sendo denominado, e aí ele enquadra esse tipo de assinatura numa assinatura eletrônica simples. Aqui, ó, que permite identificar o signatário. Só que, na verdade, a forma com que eles precisam, né, como nós já vimos anteriormente, a forma com que eles precisam trabalhar a assinatura biométrica não é como uma assinatura simples. Então, ela tem ali todo um critério, né, para poder estar utilizando, para poder estar trabalhando essa assinatura, como, por exemplo, informação dos metadados, aqui. Então, isso aí precisa ser, peraí, deixa eu arrumar aqui. Precisa ser cuidado, né, para que quando eles forem enviar, o documento possa garantir a integridade dessa imagem na forma com que a gente tem ali nos critérios para poder validar essa assinatura. Aí outra situação, uma situação muito recorrente que a gente vê é a questão da geolocalização. Também, tá, foi um print da contestação que eu retirei, em que o réu ali estava dizendo que a geolocalização capturada no momento da assinatura, ela indica o endereço de cadastro do autor. E aí eu coloquei um pontinho de exclamação, porque esse dado, essa informação, a gente precisa tratar com muito cuidado. Porque, vejamos, quando a gente sai da nossa casa, nosso celular não sai da internet. Então, você pode estar fazendo essa assinatura, você pode entrar no seu banco em qualquer lugar, né? Então, não somente, eles colocam ali como se o dado, né, da residência ali do cliente, ele fosse um critério para realmente dizer, olha, foi feito o endereço, a geolocalização, ela bate com o endereço IP, né, da onde ali, da região onde aquele cliente mora. Mas isso eu faço também, tá, essa análise, essa comparação, mas eu sempre trago uma ressalva, que apenas a gente ter ali uma validação de que o IP, né, a geolocalização bate com o IP da onde o cliente mora, ele não é ali, não tem segurança nessa informação, porque se você sai de sua casa, você tem acesso, você pode fazer o contrato em qualquer lugar. Exemplo, meu pai é aposentado, no capital, e pouco tempo ele esteve aqui na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, e por aqui mesmo meu irmão precisou, uma situação assim, ele rapidamente foi lá e conseguiu fazer. Ele realmente fez. Então, com certeza, se você for analisar ali o documento, os metadados, não vai bater com o dado que ele tem de cadastro ali no banco, né? E aí surge a situação, mas como que a gente pode comprovar, de que forma a gente prova que realmente foi feita aquela pessoa, né, fez aquela assinatura, era ele naquele endereço, porque a geolocalização do IP, quando eles vão fazer essa captura desse dado, né, é justamente para validar que realmente foi aquela pessoa. Então aqui eu trouxe um exemplo, tá, que eu já tinha feito eu passei no Exifto, tá, que é onde eu acho que foi o Dr. Juan, que mostrou, não lembro se foi o Anderson, que falou sobre essa ferramenta, mas a geolocalização, para que ela tenha ali mais, que eu posso dizer, mais segurança, né, e traga ali maior validade, né, dentro ali da análise, se realmente foi ele mesmo que assinou ou não, ela deve ser comparada, né, essa verificação, com os dados da biometria que foi, né, realizado. Então, isso daqui é uma análise de uma imagem, dos metadados, né, de uma assinatura biométrica. Esses metadados é de uma imagem selfie que foi feita, e aqui a gente tem informações, qual que foi o equipamento que foi realizado, né, se foi realmente um aparelho celular, né, a gente tem as datas, né, da criação, a data que foi tirada aquela imagem, e nós temos aqui embaixo, eu retirei, obviamente, né, os dados ali de localização
da cliente, o meu mesmo, mas a gente tem que nos metadados, ele informa qual que é ali a geolocalização que foi realizada pela assinatura. Então, com base no IP, que eles vão, né, fazer essa captura para identificar que realmente foi aquela pessoa que fez aquela assinatura, você vai verificar com as metadados da imagem que foi feita, porque ele precisou fazer uma imagem para poder realmente autenticar, validar aquele contrato. Realmente, o que nós recebemos é sem metadados, né, sem informação da imagem. Né? Muitas vezes, a imagem que eles enviam para nós não teve ali todo o cuidado, né, como eu passei anteriormente para vocês, para poder fazer a informação. Então, não precisa a da imagem no momento que foi, né, essa imagem. Né? Então, esse tipo de informação, de novo, quando a gente vai comparar o endereço residencial que está lá no contrato, né, com os dados que tem ali na geolocalização, eu acho que a gente precisa olhar isso com certo cuidado, né, justamente porque a gente está falando ali de um contrato assinado eletronicamente que pode ser realizado em qualquer lugar, né, do Brasil. Então, a pessoa às vezes vai viajar, vai estar em outro lugar e fazer esse tipo de assinatura. Então, assim, o que vai realmente conferir se realmente foi ou não é os metadados ali da imagem que foi pegada. Ok, só uma observação aqui. Se tiver advogado aí também na live. Por isso que eu acho importante na hora de fazer o processo, escolher qual o modelo do cliente. Você tem um Samsung. E se o cliente não usa Samsung? Entendeu? Eu acho que, mas ele pode fazer a sua atuagem, mas, assim, é só você de repente identificar, que vai ser o caso, quem foi o cliente que fez o nome do celular dele, a geolocalização. Às vezes, bate na geolocalização da empresa, muito bater. Ela não vai tirar o endereço aí da corretora. O próximo, entendeu? Eu já peguei um caso assim, que o endereço era próximo da corretora. Então, assim, tudo digital em que alguém da corretora foi lá e fez o empréstimo, precisa falar, assim, isso é no caso de você ter os metadados. Porque quando não tem, a essa probabilidade de usar um arquivo dele lá que já tem e fazer essa biometria. E tem também, uma foto, é possível você fazer, você colocou lá em cima, como é o método utilizado para fazer a biometria facial, né? Você vê outro lado, pisca, então existe a possibilidade de, com uma foto, fazer essa biometria. Então eu pego a foto, coloco lá, uso a câmera e eu consigo mascarar que eu sou aquela pessoa. Bem, o que vai me levar à fraude é identificar que eu estou fazendo aquela operação num IP que não tem nada a ver com o cliente, com isso, não tem nada a ver. Então, assim, é um conjunto. Então, você falou, vai ter caso que foi realmente o cliente lá do trabalho, no almoço, ele estava no local e fez. Cada caso que não foi o cliente dele, alguém fez a fraude de um outro ambiente, ou em outro estado, que acontece, entendeu? No caso, Anderson, eu já vi uma situação, tá, de um contrato que tinha uma assinatura, não tinha os metadados, mas a foto da selfie, ela foi feita dentro da corretora. Né? Então a gente tem ali uma situação que é a seguinte: será que eu não tenho metadados, eu não tenho informação? Por exemplo, eu tenho ali 17 de 2023, foi feito aquele contrato. Aí aparece uma foto que foi feita dentro da corretora, tem ali o IP que bate com o endereço da corretora, né? A geolocalização, ok. Só que ela não preservou ali, ela não teve a preservação dos metadados da imagem. Então, por qual motivo a gente não tem ali uma validação segura para que eu possa autenticar aquela imagem feita na corretora, ela foi feita para aquele fim, entendeu? Para comprar aquele documento, porque ela usa o contrato. Foi para aquilo, mas não foi aquele outro que já fez. Questão do fato que ele tem um contrato aqui. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não são elementos de muita segurança, porque realmente a assinatura, né, aquela imagem, né, ela foi, né, disponibilizada justamente para aquilo ali, porque os metadados bate, a data bate, geralmente nós não temos, né, a grande maioria também, falar que todos eu outras situações, né, de que realmente a pessoa fez a assinatura, e que todos os dados, uma coisa que eu gosto de pensar, quando eu vou analisar, geralmente a gente sempre pega ali o documento para analisar, sempre o cliente, né, a pessoa que assinou, ela sempre deve assinou, eu assinei esse documento, mas então quando eu vou analisar, eu gosto de fazer da seguinte forma, esse documento, né, com base nas minhas análises aqui, todos os elementos que eu estou trazendo, eu consigo indicar esse cliente, ele tem elementos aí que são robustos, né, são ali seguros, para dizer que realmente foi essa pessoa que assinou, pode alguém está querendo falar. Posso utilizar o microfone? Pode. Então, doutora, a gente está falando de emoções, da doutora, acho que esse tempo está falando toda essa validação depende muito da identidade, porque quando você falou aí, a gente reprint de todo o equipamento que vai ser utilizado para coletar essas informações também é importante, correto? Exatamente. Todos os dados ali que foi feito para coletar, eles são extremamente importantes para poder conferir se realmente foi feito ou não. Foi feita aquela assinatura? Entendeu? Sim, então, assim, é importantíssimo que tanto o banco quanto o cliente tenham uma coleta de dados que seja terrível para isso ser estabelecido. Agora, quando imagina que existem casos em que essa coleta de informações tem elementos mínimos, então, como é que ele foi fazer uma análise para poder dizer que sim ou que não? Você está quando a gente não recebe, no caso, né? Quando você vai analisar ali, não tem ali todas as informações, todos os metadados, é isso, que a gente possa verificar se foi feito ou não. Muitas vezes nem recebe essa imagem com essa geolocalização, com essas informações de documento. É isso que você está comentando? Isso, exatamente. Muitas vezes, assim, eu fico comentando isso sobre a questão do modelo do telefone, do sistema operacional, do user agent, da conexão. Isso é muito importante, porque alguém pode ter gerado dados, muitos dados clientes, ou utilizado de outra forma para regular a assinatura biométrica dele e lançar uma condição que assim, vale. Assim, desculpa, eu não sou da área, né? Eu não sou perito, mas assim, eu estudo para tal. Tanto com a cliente que você também, eu me matriculado na FD. Assim, as perguntas são mais dele do que de alguém que está inserido na área, tá bom? Sim, mas todo tipo de dúvida, de pergunta é válida, porque a gente aprende todo dia aquilo que eu falei, falando de documento digital, assinatura eletrônica, a gente tem uma vasta possibilidade ali, então tudo é possível, tá? E aí, só respondendo a sua situação, você comentando, quando a gente não tem essas informações, que a grande maioria a gente não recebe, né? Você não vai conseguir aferir a validade jurídica desse contrato. Ele não vai atender aos critérios, né, que são exigidos ali, para que ele possa dar uma segurança que realmente foi feita aquela assinatura, tá? Mas esse detalhe, tá bom? Tudo é a forma da gente pedir também, tá? Então, assim, é um conselho que eu dou para os colegas, né? Pra gente agilizar o processo, né? Eu não estou perguntando situações ali passadas, nem nada do tipo. Então, eu leio, né, a contestação do banco, ele já tem ali todo o trajeto, como que o banco fez a assinatura. Então, aqui para mim, já é um passo a passo de como que vai ter a minha análise, tá? Nenhuma perícia de documento digital vai ser igual a todos. Muitas vezes, alguns colegas também me pedem modelo, né? Aquele modelo de um laudo, que as ferramentas que você vai tirar, vocês podem ter certeza que o meu modelo, né, na verdade, nem é igual ao outro. Sempre tem esse passo, que muitas vezes o arquivo, eu recebi um processo X que eu consegui de uma forma, e o processo Y, ele foi feito de uma forma diferente. Às vezes é WhatsApp, pode ser SMS, ou foi dentro da corretora, foi feito de... Tem situações também, eu já peguei, situações de assinatura biométrica no terminal do caixa eletrônico, tá? Então, né, não tem contrato, é comprovante. Então, eles precisam ali, você vai precisar pedir, quando você for ali aceitar o aceite, né, a proposta de horário, se manifestar dentro do processo, você deixar ali a contestação, você já sabe que tipo de assinatura foi realizada. Então, a gente nem peça muita informação ali, nenhuma das partes, nem qualquer nível. Com base nas informações que passaram, a gente tem, né, na lei da informática, e falamos de engenharia reversa, que é fazer realmente todo o trajeto, todo o caminho que um afirmante fez, mas vai estar ali no procedimento dessa assinatura. Então, com base no que estão afirmando ali, eu já vou pedir o documento, tá?
inclusive, a gente fala também, no conselho dos colegas, com de documentos, já também explicar essa ação que tem que ser enviado, né? Que é enviado ali ou por meio do Drive, ou por meio de um link, ou num arquivo zip, para poder garantir a questão da integridade do documento, tá? Então, isso é extremamente importante, porque a gente sabe hoje, né, que os processos judiciais são muito demorados, né? Então, assim, até a gente receber, até em documento, até, então, a gente otimizar, já lembra ali na apresentação, o que eles estão falando aí da assinatura, como foi feito? E aí, você tem toda uma forma de solicitar esses documentos, o que você vai pedir, né? Para poder, já, inclusive, ter essa instrução, hoje, quando eu vou apresentar meu lado e tudo mais, eu até falo da instrução da coleta do arquivo, né? Que eu sempre pessoas, como vocês têm que mandar esse documento, como vocês têm que enviar esse arquivo. Muitas vezes eles não, né, eles cuidando, essa aí de organizar esses documentos para nos enviar. Caso eu já recebi a situação que eu falei para vocês, nem sempre vai ser um documento PDF, nem sempre a imagem vai ser um documento JPG. Então, se eu perceber que assim, o documento veio muito bagunçado, muito, você pode pedir ali mais detalhes, né? Mas, geralmente, eu vou analisar aquilo que eles me enviaram com base na minha petição de instrução, né, da coleta. Então, eu já me manifestei explicando como tem que ser preservado, como tem que ser enviado esse documento. Tá bom? Então, assim, só respondendo, então, colega, se a gente não tiver as informações, os metadados, não vai ser possível, né, atender aos critérios ali que a gente precisa para ter a segurança para a gente foi assinado por aquela pessoa ou não. Uma outra situação aqui que eu também gostaria de levantar para vocês, que é um caso que acontece muito, é o IP privado, né? Então, assim, eu fico me perguntando, o banco, ele coloca ali vários detalhes, olha, a gente fez ali, para poder conferir, né, que realmente aquele documento atende, foi assinado por aquela pessoa, nós fizemos ali a questão da geolocalização, do endereço IP, e assim, são várias informações, detalhes, que eles falam que fizeram ali a captura dos dados, né, do cliente, para poder conferir essa identificação de que realmente foi assinado por aquela pessoa. Aí eu fico pensando, qual ali a razão para que eles possam ter confirmado uma assinatura, né, eletrônica confiável, em que o IP, ele é um IP privado, que às vezes, né, às vezes a pessoa vai em algum lugar, ela dentro de uma empresa, geralmente o IP privado, né, ele a gente tem ali situações em que empresas, shoppings, situações em que é um IP que você consegue rastrear, porque ele é um IP roteado por várias pessoas que estão no mesmo roteador. Então, você não vai conseguir identificar apenas aquela pessoa. Na minha percepção, né, e falando um pouquinho de segurança de informação, né, que está de informação dentro do banco, né, uma análise de um documento, eu acredito que se a pessoa tiver ali um endereço IP que não é possível identificar, não deve nem concluir, entendeu? Então, aqui a gente vê que existe não vou nem falar uma falha, mas assim, não é possível você ter uma segurança num endereço IP em que você não sabe identificar quem que é, entendeu? Desculpa. Aí, vamos lá, a gente já tá finalizando, né? Eu já passei aqui o meu horário. Eu não consigo ver as mensagens. Se tiver uma participação, você me chama, tá, Anderson? Eu posso responder. É quando ele clicar nas duas digitais. Você acaba pedindo o arquivo daquela foto, ou você já só comprova informando que a foto é a mesma, e não teria como, né? Só coletar no digital um momento e no outro momento, ela na exata posição, no exato ano. Você opta por pedir os metadados ou só chamar essa você já envia e pronto. Muito boa pergunta. Vem aqui que tá falando? Érica. Ah, Érica, tudo bom? Ó, vamos lá. Érica, é o seguinte, neste caso aqui, eu sou uma assistente técnica, tá? Então, você como assistente técnica, geralmente o cliente não quer ter ali informações, né, metadado, ou assim, essa cliente, quando chegou aqui pra nós, ela no documento que a empresa enviou pra ela. Então, ela fez ali, né, a demissão dela, mas ela recebeu esse arquivo por e-mail. Então, ela estranhou a situação de que ela tinha feito um exame na parte da manhã, e de um outro documento, de um outro exame na parte da tarde, e também tinha sido dela. Provavelmente, quando a gente tá com assistente técnica, tá, Érica, as informações, elas vão ser um pouco mais restritas ali. Por exemplo, né, numa situação de um advogado de procura, porque tem ali uma assinatura de banco, e aí tem um contrato, né, então, provavelmente o advogado da né, coloca o contrato, informação, ele vai mandar para o cliente no e-mail dele, né? E tá como, a gente não tem muito ali muitos dados para coletar neste caso. Então aqui o que a gente vai fazer, Érica? Eu vou fazer uma análise, um exame ali, não um parecer técnico, que eu não vou estar com o veículo normal, um parecer técnico, e aí eu vou colocar essas situações, eu vou levantar essas hipóteses. Então, qual que é, como que foi feita essa assinatura, a assinatura tem a mesma imagem, tem o mesmo dia, mas em horários diferentes. Então todas essas situações, Érica, você como assistente técnico, você vai elaborar um documento ali, né, pro advogado dessa cliente, a gente vai fazer um parecer técnico, tá? Levantando essas situações, para que ele possa ali ingressar com uma ação e dizer, olha, tem algumas situações, e aí sim, se o juiz, né, decidir, ele vai pedir um documento. E aí o perito que foi nomeado, travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. E aí, o perito que vai ser nomeado, aí sim ele pode pedir os metadados, mais informações, mais detalhes ali para a empresa, para tentar entender de que modo foi feita essa assinatura, como foi feito, tá? Então, assim, a gente, como assistente técnico, eu sei que tu, né, o advogado, a gente buscar o arquivo original, nunca receber o documento ali no WhatsApp, né, porque a gente tem a compreensão, o WhatsApp ele faz uma compreensão dos arquivos que modificam, né, pode modificar alguns arquivos, eu acredito que dependendo do tamanho do arquivo, ele faça essa compreensão ali no WhatsApp, mas enfim, ele não é ideal para a gente poder receber esse documento. Então, o advogado entrou em contato comigo, a cliente entrou em contato comigo, me mandou alguma informação, alguma situação no WhatsApp, primeira coisa que eu para ela, né, a gente faz aqui uma análise prévia, eu costumo falar que é uma reunião explicativa para entender qual é a expectativa do cliente, qual é a necessidade dele, né, e de qual maneira eu vou poder isso. Então, como foi feito essa assinatura, foi uma das perguntas para ela, né, de forma você fez essa assinatura, você recebeu esse documento, como, né, então assim, aí ela fala para o e-mail, tá, eu compartilho comigo esse e-mail, sem abrir esse documento, para não ficar compartilhar, inclui os anexos, eu preciso garantir a integridade do documento, que eu estou analisando o mesmo documento que essa cliente analisou, né, que ela recebeu. Tanto é que o documento, ele vai tirar a integridade dele, de certo modo, porque ele possui uma assinatura, né, que a gente conseguiu extrair essa assinatura da médica, entendeu? Mas eu estou ali como assim, então as informações, dados de metadado, provavelmente a gente vai ter, mas eu sempre gosto de ter essa reunião, né, com o advogado, com o cliente, para que eu possa ali instruir eles, né, de qual é o documento, como que a gente mandar esse documento, a maneira correta que eles têm que me mandar, inclusive, quando eu vou fazer o parecer técnico, eu coloco no drive exatamente o mesmo documento que a cliente recebeu por e-mail, porque, como, né, o doutor Gomes já documentado da cadeia de custódia, eu preciso ali dar a oportunidade para que quando o perito ou outra parte for analisar, fazer o mesmo exame que eu fiz, ele faça no mesmo arquivo que eu analisei. Ficou alguma dúvida, Érica, dessa situação aqui? Não, tranquilo, entendi. Obrigada. Imagina. Aqui, agora, a gente vai chegando no finalzinho, tá? Bem rapidinho agora. Eu elenquei algumas situações, né? Quais são os critérios, quais são ali os elementos que a gente precisa deixar no documento para poder ter aquela segurança garantida de que realmente foi feita a assinatura, foi feito todo o procedimento de forma adequada para poder fazer aquela assinatura eletrônica. Então, aqui, ó, para validar é necessário uma série de evidências, tá? Não é somente o IP bate com o endereço, mas a imagem, ela não tem atrás, ela não guarda ali dados, né, suficientes que a gente possa realmente dizer se foi mesmo aquela pessoa. Então, assim, são várias ações, tá? Não é só uma. É que eu falei pra você, não é uma situação assim, eu não gosto de generalizar, porque eu já peguei a assinatura, tanto processo que tem uma assinatura biométrica que não tem DB Brasil, e que foi possível, né, conferir todos os elementos e não ficou assinou, porque todos os dados, todas as informações batem que realmente saiu, né, com a pessoa, assinatura, a imagem, o metadados, o celular bate com a configuração que estava ali nas informações do metadados. Então, assim, são elementos que vão trazer, né, segurança para dizer, realmente foi feita a assinatura para aquela pessoa. Então, eu linkei aqui alguns dos elementos, por exemplo, o hash do documento original,
né? Então a gente precisa ali conferir o mesmo documento que eles estão afirmando que é assinatura. Então a gente precisa pedir qual é o resto ali do documento, o histórico de logis, né? Que vai garantir que o resto do documento, ele realmente, o resto que eles tiraram e todas as informações, bate com o histórico, com data, dia, horário, né? Que eles estão chamando ali do relatório de logis. O relatório de logis, a gente chama, uma trilha de rasteio, é todo o processo que foi realizado, todas as etapas que foram realizadas, para que possa ter a assinatura. Então, assim, qual foi o processo do histórico, né, das etapas que esse cliente precisou percorrer para que possa ter essa assinatura. Então, a gente pede também esse dado, essa informação ali para a parte toda, a gente vai fazer já o vídeo dos documentos, né, olhando ali a compensação, identificando ali o método que foi feita a assinatura, a forma, todo o procedimento. Então, com base nisso, vão ser esses elementos aqui que a gente vai identificar. Então, no completo signatário, tem ali a indicação, como eu falei para vocês, a gente muitas vezes recebe um documento em que tem uma assinatura, que é a SCP Brasil, mas a assinatura não é daquele cliente, é que no caso da digital. A assinatura não é dela, entendeu? CPF, tem uma forma de deixar naquela assinatura, que a gente vê ali o painel da assinatura, tinha o nome completo, o e-mail e o CPF, mas o CPF não é dela, é o CPF da médica, identificando a médica, né? Data e horário da assinatura. Eu cheguei a contrato ali que tinha assinatura e não tinha, nas informações, não tinha data nenhuma, né? Não sei se você já tivesse experiência, acho que você já até eu e o Anderson, nós estávamos trabalhando, né, no caso, e tinha documento e não tinha ali data, dia, horário, tudo assinado. Né? Identificação, então, e-mail, SMS, pode ser até aqui no telefone, né? Eu já peguei situação em que eles colocam ali com dados do cliente e quando você vê o e-mail da confirmação é o e-mail do banco. Então, com a garantia, né, os dados cadastrais onde estava ali, que era o dado do cliente, tem ali informações que não são seguras, né, de que realmente foi ele, realmente foi ele que confirmou. Eu não sei se vocês sabem, né, mas tudo que a gente faz, você vai fazer um contrato e tal, eles mandam para você uma cópia, né, e a cópia pode ser por SMS ou por e-mail. Então, você não tem ali dados do SMS, né, qual que foi o telefone e nada do tipo. E o e-mail está um e-mail, de repente, da própria corretora. Então, será que a corretora não é a mesma para poder assinar, entendeu? Eu coloquei aqui um outro dado, de biometria facial do tipo liveness. O que seria isso? O que é esse tipo de biometria facial do tipo live? Geralmente, eu não sei se vocês já viram os colegas aqui, já vão ter ouvido falar da prova de vida, né? Então, eles fazem, além da biometria facial, muitos também colocam, olha, também foi feita a prova de vida e tudo mais. O que é essa prova de vida? É a conferência de que não foi feita ali uma comparação de uma imagem tática, entendeu? Então, ela teve ali uma dinâmica naquela imagem, né? Geralmente, eles pedem pra pessoa, olha, sorri, faz isso, não sei se vocês já fizeram, eu acho que o Mercado Pago, né? Eu esqueço a senha daquilo ali, mas toda vez que você levar, vocês vão fazer de novo ali, espera a biometria facial. E aí, quando você vai fazer aquele, acho que Face Live, eu esqueci o nome, Face Time, se não me engano, quando você vai fazer, né, você pede o rosto e tudo mais, você precisa fazer expressões para que ele possa confirmar que realmente não é uma imagem, você colocar uma foto aqui e fazendo ali aquela comparação. Você está numa situação em que você precisa, né, mover o celular, colocar o rosto mais para perto, mais para longe, aí vai ficar sério, vai ficar sorrir. Então, são essas tipos de situações que ele vai fazer essa captura de dados, né, para poder dizer, olha, além da selfie, da imagem selfie aqui, a gente também fez ali uma captura de dados dinâmicos. A geolocalização da assinatura, como a gente já conversamos, né, não é somente colocar aqueles dados que fazem um desempenho, tem que ter comparação quando você vai validar essa geolocalização, de, por exemplo, como foi ali o assinatura, né, a geolocalização é essa aqui, e ela, quando você vai o arquivo do RG, que ele sempre pede, o RG, frente verso, precisa de uma resolução do DNS, que ele diz ali que para você fazer um contrato, você precisa dos critérios específicos, você precisa desse momento de identificação, alguém perdeu aqui, por exemplo. Amélia. Acho que a Amélia não. Amélia e o Anderson perguntaram aí. Quer falar? Amélia. Amélia, pode falar, o Anderson aqui. Olha, o Anderson. Qualquer coisa, vamos continuar. Aqui, ó, não, pode falar, o Vitor pode não. Sem áudio. Vamos ver. Não fez nada. Sabe do fone, não precisa estar assistindo. Tá? Levando lado, sabe? Qualquer coisa, você pode deixar perguntar no grupo. Aí você aqui, a gente responde, responde, deixa aqui. Isso pode ser dado, só que não tiver conseguido falar aqui, comunidade no chat, pode colocar lá, depois a gente faz uma tinha pra ver se teve alguma coisa, ficou uma dúvida. Tá bom? Mas ó, então vamos lá, continuando aqui, coloquei também os critérios que a gente precisa, né? Inclusive, se não tiver, a gente pede ali na hora de fazer os documentos, é o terminal IP, né? Do dispositivo e a assinatura. Geralmente, quando eles mandam aquela trilha de ACI, óbvio, que a gente tá pedindo, né? Às vezes tem, mas já peguei situação, tá? Em que o endereço IP, por exemplo, estava completo. Então, eu sempre gosto, além de colocar aqui o histórico do WhatsApp, eu também peço pra eles informarem, mas qual que é esse endereço IP, né? Da onde que foi, o endereço IP com patológica. Por quê? É porque eu falei pra vocês, nem toda perícia digital é a mesma. Eles são citados, então eu peço ofício, né, pra operadora do endereço IP que tá lá, quando vai fazer a busca, né, que o Anderson mostrou aqui, por exemplo, do meu IP, né. Aí a gente tem informações qual tipo foi a operadora que serviu aquele, né, pra aquele usuário, naquele momento, pra falar que aquela configuração que tá ali, que eles informaram, né, no contrato, que tá aquele IP. Então pode pedir um ofício pra operadora e de esclarecimento, né, quem é o titular desse endereço IP, né, a operadora, você Vivo, Brasil Telecom, AER, então cada estado ali tem, né, a sua operadora, então geralmente quando a gente vai verificar ali as informações do endereço IP, a gente pede, né, faz esse ofício pra poder identificar. Geralmente ele vem com o ofício, por exemplo, ele vem falando, olha, esse dia, gente, desculpa, eu tô falando bastante, vou fazer um pouco de rapidinho, peraí. Essa porra é importante porque cada vez que você passa por uma herb, que é uma diferenciação, aquela herb tem um IP. Então o IP vai ser o mesmo pra todo mundo. Devia diferenciar pra saber qual é o assinante, vai ser a resposta e a hora. Porque, por exemplo, eu passei na herb agora, mas tem o IP, das 10 horas. Às 10h50 a gente passou. Então vai ser o mesmo IP com a porta diferente, hora diferente. Aí eu vou identificar que foi lá que usou aquele IP. Por isso que isso é importante. Se você não identifica o usuário que utilizou aquele IP naquela hora. Exatamente, até tinha esquecido de colocar aqui a questão da porta lógica. Porque muitas vezes, né, pode acontecer, tá? De você enviar um ofício pra operadora, só tem um endereço IP, eles informaram só um endereço IP. E aí chega lá e não consegue identificar qual que foi a porta utilizada. Às vezes, lá em casa, né, que eu percebo, eles não tinham de porta lógica, nada do tipo. Então eu mandei aí um ofício pra operadora, ao detalhe, gente, quando eu respondi esse ofício, né, pra operadora do endereço IP, vocês especificar ali qual dia, a hora, ele já tá no minuto, você coloca, né? Que eles informando para utilizar esse endereço, né, nesse dia, nessa hora, para poder fazer aquela assinatura. Aqui a porta lógica, ela vai conseguir identificar quem foi, né? Eu já tive uma situação que eu mandei sem a porta lógica e o operador me voltou ali, respondeu um exemplo, não era possível identificar, mas eu também já tive uma situação em que quando eu pedi a identificação do IP, me voltou vários nomes. Então tinha várias pessoas, por quê? Porque às vezes era o mesmo endereço IP com porta lógicas, né, diferentes. E aí, pra gente poder saber quem era e ver se tinha alguém para identificar aquele cliente, o banco começa a informar qual foi a porta lógica, qual foi esse dado, né? A gente poder identificar, hoje eu não perguntei antes. Eu já ouvi falar que tem um tempo, né, que alguns operadores têm uma resposta que iriam guardar esse log de usuário durante um ano. A gente recebe o log geralmente, eu não finalizei nenhuma perícia ainda, né, digital, no processo de análise e tudo. Aí você vê lá no processo de 2020, 2021, vai justificar pedir essa quebra, esse sigilo e expedição de ofício, ou eu já vou colocar ali no laudo
que, olha, seria infrutífera a pesquisa, que quando você abre a situação do trigo, e quando não tem a prova lógica, se você também já comunica que não irá pedir a expedição de ofício, porque não tem prova lógica, como que você pode fazer nessas duas situações aí, sempre da audiência da conta? Vamos lá, é o seguinte, como eu falei pra vocês, nem toda perícia ela vai ser igual, né, toda essa do documento digital, nem sempre ele vai ser igual para todos. Então, assim, a questão de pedir ofício, né, ele vai depender muito do que eu perceber. Tá? Em situação, a grande maioria das vezes, eu não peço ofício, porque mas nos elementos, né, nos arquivos que eu já recebi, já é possível eu fazer ali uma análise sólida, uma análise sólida. Eu tenho elementos suficientes para dizer se tem ou não uma assinatura válida, uma assinatura segura naquele documento, tá? Então, assim, nem sempre a gente vai fazer esse pedido desse ofício para identificar o endereço IP. No entanto, quando eu vou pedir? Eu pedi esse endereço IP quando a gente recebe um exemplo, né, um exemplo dele, uma perícia que ele recebeu, tudo em casa, mas só pegando ali, né, o exemplo dessa perícia que ele recebeu, só tinha um número, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali na contestação, esse exemplo que foi feito ali, uma assinatura biométrica, assinatura eletrônica, todo passo a passo, sendo colocado IP, tem todas as coisas, e de repente, quando eu vou receber esse arquivo, ele me manda apenas um único documento que tem ali um único hash, que eu nem consigo analisar direito, eu vou voltar à contestação, e aí vou solicitar essa informação do IP. Às vezes o IP tá lá na contestação, que muitas vezes já dá um print, com os dados e tudo mais, e aí eu já vou até pedir esse valor que eu tenho, ele não me mandar elementos para eu poder trabalhar. Então, nessas hipóteses que eu não tenho ali, não recebi, de repente, muitos dados, muitos arquivos, sim, eu vou buscar por outros meios, tá? Sobre a questão que comentou, de que a operadora, né, ela tem, muitas vezes, né, ela tem que guardar essas informações, esses dados por apenas um ano. Desculpa. O que acontece? Falar isso, tá? Nunca aconteceu comigo, tá? Às vezes que eu pedi, eu sempre mencionei, eu sempre passei os dados e as informações, né, que eu solicitei. A maioria dos contratos que nós temos, eles são contratos que têm mais de um ano. Você corre isso sim, de repente o operador dizer, olha, a gente não tem mais essa informação, não tem esses metadados, porque por lei eles não precisam ter, né, esse período guardado por mais de um ano. Só que, no caso prático, tá? O que acontece na prática é esse mesmo, tá? Não tem essa guarda, talvez eles não façam essa descrição de imediato, não sei que funciona, talvez cada operador ali tenha um sistema que para poder fazer essa guarda de documentos, de informação, né, de dados, mas, pelo menos os casos que eu pedi, e os colegas, né, alguns deputados que eu auxiliei, a gente sempre tem recebido essa informação por mais que tenha ali mais de um ano, retornando ali a identificação do endereço IP. Mas assim, é que nem eu tô falando, corre isso sim, eles falarem, olha, não, a gente não tem mais guardado essas informações porque por lei a gente não precisa guardar por mais de um ano, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma outra situação? E aí, além da questão da terminal que a gente, né, precisa, eu vou abrir aqui várias possibilidades, tá? Que pode acontecer dentro de uma perícia de documento digital com assinatura eletrônica. A gente também vai analisar o correto armazenamento dos metadados. Eu coloquei aqui da imagem, mas nem sempre somente da imagem, tá? A gente nem vai analisar os metadados, o documento original, o documento original, né, o arquivo do contrato. A gente também vai analisar, que nem eu falei pra vocês, né? A gente tem uma resolução do INSS que fala que eles precisam, né, pegar ali o cliente precisa oferecer o documento, a imagem, né, de uma CNH, qualquer documento de questão. Então, teve ali um procedimento em que foi solicitado, além da biometria, um outro arquivo, né, para o cliente poder enviar. Então, a gente precisa preservar essas informações, esses metadados dessa imagem que o cliente está enviando, para a gente poder conferir, né, realmente foi enviado neste momento. Às vezes, eu já peguei situações, né, em que eu tinha dois contratos, duas assinaturas, e eu tive o mesmo documento, por exemplo. E perceptualmente, quando vai fazer análise perceptual da arquivo de imagem, é o mesmo. Muitas vezes alterando, ou um eles colocam o ido, o outro fica em preto e branco, né, ou situação de recorte, já peguei, vocês vão a mesma selfie, utilizaram para vários contratos. A única coisa que vai diferenciar é o ângulo, não, é a imagem que eles estavam da selfie. Então, vocês têm uma imagem um pouco mais longa, depois eles têm ali uma resolução, né, um quadramento um pouco mais velho, um quadramento muito grosso, mas se você colocar todas elas, você vê que a imagem foi feita na mesma, né, a mesma imagem. Né, e ali também a gente vai analisar os metadados dessa imagem. Como eu disse, a maioria das vezes, né, não vem ali com a reservação de dados e informações que vai vir ali, já uma garantia, uma segurança, que a assinatura, aquela imagem, aquele arquivo, né, foi enviado para fazer aquela assinatura, tá? Mas não vamos generalizar, já peguei situações em que eu, né, vi o documento, peguei metadado da imagem, metadado do arquivo, né, tudo batia, tá bom? Eu vou disponibilizar esse documento depois para vocês, porque eu acho que é interessante vocês terem ali como uma base de consulta, né, eu acredito que depois o Anderson vai disponibilizar esse vídeo, né, em algum lugar também, colocar lá no Google, mas eu coloquei aqui, eu achei interessante a gente também ter como referência, isso eu não coloco no aula, tá? Esse tipo de informação e tal, eu nem entro aqui nessa área jurídica, porque a gente como perito, somente que eu penso assim, a gente como perito, a gente vai ali, né, falar mais a prova, né, sobre a prova brasileira, sobre as análises de Oi? Ninguém? A gente tá alguém falando. E aí eu coloquei aqui uma jurisprudência, né, que fala justamente o que a gente está pensando, que a selfie, a imagem selfie por si só, ela não comprova a utilização de metadados de biometria oficial, né? Você comprova a licença de contabilidade, que ele está falando aqui com a contabilidade de mudada de um documento, você não consegue ali comprovar realmente que a imagem, né, foi feita ali, né, foi capturado o cliente, ele fez aquela imagem, né, daquele dado rosto da selfie dele, para poder fazer aquela assinatura, entendeu? Aqui eu deixei também o telefone de contato, tá? A informação, tem o meu Instagram, deixei também um link com algumas, eu coloco alguns arquivos, tem alguns arquivos da TRIPS, referências de biometria, referências de relações eletrônicas, né? Deixei tudo aqui pra vocês. Depois teria essa consulta, né? Caso vocês tenham alguma situação, alguma coisa, né? Vocês podem entrar em contato comigo. E eu queria ver se tem mais alguma dúvida, porque eu queria apresentar e falar aqui pra vocês, seria isso, né? Eu espero que ali, assim, de expectativa de vocês, vocês toparem participar dessa live aqui com a gente, né? Como eu falei, é um assunto, né? A gente tem muita coisa pra falar, de assinatura eletrônica, de biometria facial. Eu coloquei, eu quis fazer situações, né? Práticas do que realmente acontece, situações que realmente querem visto, né? Nessa questão de perícia, de documento digital, assinatura eletrônica, principalmente falando da parte de biometria. Eu acho que o Rui tem não. Gente, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer aí da participação de todos vocês, e fiquei muito contente, foi muito prazeroso aí, nesse sábado, estar com vocês, ter compartilhado todas essas informações, e a gente aprendeu mais, que eu também estou fazendo, apesar de já várias situações, estou continuando fazendo uma aposta bem nessa área de biometria e assinatura eletrônica. E uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta seríssima e gravíssima, importantíssima para você em particular, Kate. Qual o preço desse guarda-edições? Maravilhoso, viu? Da isso aqui. Muito bom. Tem que irmãos compartilhando na mesma sala, né? Obrigada, Rubens, eu agradeço, viu? Aqui eu agradeço vocês estarem aqui, né, participando, tá compartilhando. Eu, né, como eu falei pra vocês, vim, na verdade, de uma outra área, né, de técnica, de documento. Acredito que quando a gente vai fazer uma análise de documento digital, não tem como fugir disso, tá? Porque a gente vai fazer uma análise perceptual do documento, uma análise perceptual da selfie. Então, tudo isso a gente vai muito ali na área da microscopia, inclusive também vai pegar o que a gente vai analisar, se realmente ele teve a manifestação daquele cliente, né, se é possível o documento que a gente está analisando, a gente dizer que, obviamente, ele assinou a assinatura partitiva, porque aqui a gente está falando de um conceito de que é uma assinatura, né, que ela é eletrônica. Então, quais são os elementos que o banco ali, né, elementos que trouxeram para o banco a segurança de dizer que realmente esse é o cliente que está assinando ali aquele documento. Uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui com os colegas, né, rapidamente, só pra gente finalizar, que muitas vezes a gente vai pegar um documento da análise, você falou assim, os primeiros processos, né, as primeiras coisas, a gente fica um pouco preocupado, porque às vezes não recebe o documento da letra, não entra nenhuma informação necessária pra gente ter uma análise, né, aquela análise Vamos almoçar?
Desculpa. Imagina, fica tranquilo. É que eu vou fazer o meu almoço aqui pra mim também. Ó, mas aí só voltando aqui numa situação, eu sempre falo aqui pros colegas que não cabe aqui o perito, porque às vezes a gente se sente frustrado de receber, não receber os dados, não receber as informações, pegar uma imagem pra analisar, não tem dados, e aí o que eu vou fazer? Seguinte, gente, eu vou pra uma análise ali, quando eu vou analisar o documento, eu sempre tenho na minha mente a gente pessoal, não só eu, que preciso confirmar, de repente, dizer realmente aquela assinatura daquele ponto, o banco provar quais foram os elementos, quais foram ali a segurança, todas as evidências que o banco conseguiu pra dizer, olha, eu vou liberar aquele crédito, eu vou fazer aquele contrato pra pessoa, porque realmente é que as pessoas precisam, né, cada vez mais, que eu tinha falado de tecnologia, a gente tem inúmeras situações que não é possível, inclusive a fraude, né, eles precisam investir cada vez mais em segurança, né, de dados, segurança de informação, para que eles possam ali ter suficiente para dizer, olha, realmente aquela assinatura, aquela biometria foi daquela pessoa. Porque já deixa pra você falar, aproveita e fala sobre o nosso interesse, tá? Montando aí material, vai estar fazendo tudo isso, né? Exatamente. Eu e o Anderson, né, e outros colegas aqui que a gente tem convidado, eu vou até mostrar alguma situação aqui, bem rapidinho, né, a gente até falou um pouquinho de nosso horário, mas o Anderson, né, a gente tem conversado sobre essa situação, a gente fazer um curso mais prático, né, sobre essas análises de perícia de documento eletrônica com biometria facial. Eu coloquei aqui pra vocês, tá? Inclusive aqui eu vou enviar esse documento aqui lá no grupo, né, mas aqui são alguns elementos que nós pretendemos abordar esse curso, né, fazer um curso. A gente sabe que, falando de cursos aí de biometria, a gente tem várias opções aí, muito boas, né, outras, mas outros colegas aí, eu continuo estudando, né, continuo apurando, porque é uma área em que cada vez mais que a gente vai ter situações de que vou ter que aprender uma coisa nova, é uma coisa nova, né, então assim, estudar nunca é demais. Então, eu sempre continuo estudando, né, fazendo mentoria com alguns colegas aí, com parcerias também. Então aqui, eu coloquei, né, a gente vai ainda elaborar certinho, né, o programático da situação assim, mas eu queria só passar rapidamente aqui, só alguns tópicos aqui que a gente vai abordar dentro desse curso, né, que a gente está desenvolvendo. Então vamos lá, fundamento da assinatura eletrônica, que é mais ou menos uma pincelada que a gente tem, né, falando sobre as assinaturas eletrônicas e tudo mais, aí a gente vai abranger mais situações, tá? E a cada situação, cada tema, a gente trazer ali em caso prático, né, de como você vai simplificar cada tipo de assinatura dentro desse tópico, né, biometria aplicada a assinaturas eletrônicas, né, mais ou menos, a pincelada que eu dei rapidamente, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, porque eu falei pra vocês, a gente não tem somente ali a parte de biometria facial, né, o observado crescendo, né, cada vez mais situação de biometria digital, e eu acredito, eu também tenho uma outra situação aqui que eu tentei, ó, teve esse mês agora de fevereiro, eu recebi só 5 nomeações referente aqui à biometria em voz, né, que é uma, também identifica ali, né, se realmente foi a pessoa ou não quem fez ali, nesse caso aqui não era nem contrato, tá, porque o você não pode fazer por telefone, enfim, situações assim, mas era um outro tipo de situação em que ligava a pessoa, quando ela confirmou, e falando ali, né, a biometria por voz, né, que foi feito aquele documento, vamos abordar todos os tipos de assinatura biométrica, porque é importante aqui, para os colegas, nós tenham conhecimento de quem é assistente facial, a gente tem uma gama de oportunidades, né, que a gente não sabe o futuro, né, a gente não sabe qual vai ser a próxima tipo de biometria, qual vai ser o próximo tipo de análise, então é interessante que a gente tenha cada vez mais em mente, né, de se aplicando, né, e se informando ali quais são os equipamentos, como que é feito, né, enfim, segurança da principal, quando a gente fala de tipografia simétrica, né, aquelas assinaturas eletrônicas, que a gente olha, vários metadados, existe uma criptografia, existe uma chave criptográfica que vai chancelar aquele documento, né, para fazer essa análise. Aqui a gente já falou um pouquinho de armazenamento, por exemplo, né, aspectos jurídicos e normativos, validade jurídica da assinatura biométrica, padrões internacionais que temos ido, inclusive, internacionais, de como deve ser capturado essa assinatura biométrica. Muitas das vezes a gente vê, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes uma foto, uma imagem selfie, em que a pessoa está com o rosto virado, está com o rosto para baixo, ou está com a iluminação escura, existe um não, né, é uma ISO que vai ali dizer qual é a maneira correta, quais são ali os padrões técnicos, tá, para poder realmente ter uma biometria, uma imagem que vai conseguir identificar aquela pessoa, né, ferramentas e tecnologias, a gente vai falar de várias situações, softwares, né, como é feita essa captura de biometria, as interseções, o Anderson mostrou aqui o exemplo da Amazon, né, que é um que eu mais uso, achei super simples, super fácil de utilizar, e fazer a comparação, e já te dá o resultado embaixo dele, né, a gente tem alguns algoritmos aqui, que vai dizer qual que foi o tipo de sistema que fez essa comparação, tá, lá no Amazon, ele traz essas informações, quais são ali as interseções fundamentais, ele vai te dar ali dados do olho direito, olho esquerdo, boca, orelha, então ele, além dele fazer, te dar um resultado ali, só ele também te traz os metadados que ele fez ali naquela conferência. Não temos só isso, temos outros também, né, que a gente pretende ali abordar nesse curso que a gente está desenvolvendo. Análise forense e assinaturas biométricas, então técnica de identificação de fraude, falsificação, resolvendo ali padrões de comportamento que eu falei para vocês, inclusive, né, falando um pouquinho aqui da fake, né, o Anderson trouxe aqui uma situação que eu sempre que é louca, e colocar ali para eles mexerem, a gente tem uns sistemas da biometria facial, em que ele vai captar, quando você for fazer aquela biometria live lens, né, ele faz a captura de momentos que são tão simples de um rosto, eles são suscetíveis, que talvez uma IA, ela não pode ali fazer da mesma forma, né, então assim, por isso ganhar mais rápido para combater essa situação da fake, né, de elementos que nem eu falando para você, com a boa tecnologia, né, a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais, os bancos precisam investir cada vez mais em sistemas, né, que vão fazer esse tipo de exame, de análise, e com certeza a gente sabe que os fraudadores estão aí, e eles vão utilizar essas tecnologias e essas, né, situações para, né, benefício próprio. E aí a gente vai abordar algumas situações desse tipo, e tendências e inovações, já entrando, né, eu tinha falado sobre a questão da IA, né, a situação de fake, as de assinaturas, blockchain para autenticação, assinatura em ambientes móveis, aplicações remotas, então eu falei aqui sobre a questão da localização, então assim, o Rubens está como limitada. Não. Então eu queria falar de você. Eu gostaria de perguntar para você, Kate, em relação ao procedimental que você costuma fazer em relação à grande arcade de custódia, os arquivos que estão sendo coletados. Vamos supor que igual você deu o caso aí, mano. Vamos supor que você fez essa coleta pessoalmente ou você recebeu o pedido. Como é que você faz a grande arcade de custódia? Para tomar documentos, né? Isso. Primeira situação, tá? A gente vai falar mais sobre isso aqui, eu falei, quando a gente fala de documento digital, assinatura eletrônica, existe N possibilidades aqui, tá? Então, a gente como perito, não como assistente técnico, tá? O assistente técnico, nessa informação de dados, a gente vai, você não vai conseguir ali perguntar diretamente pro banco ou coisa do tipo, para poder ter essa questão desse documento, dessa integridade desse documento. Então, muitas das vezes, você vai analisar com base no que o cliente está recebendo, né? Isso como assistente técnico. Com perito, o que vai acontecer? Eu tenho todo um método, que tem muito tempo já fazendo perícia de documento digital, então, assim, tá uma coisa mais rápida, né? Uma coisa mais, eu posso dizer assim, mais criativa, né? Um trabalho fica muito mais efetivo, mais robusto, o que eu vou fazer? Primeira situação, eu vou olhar a contestação, tá? Eu vou entender o que fez assinatura, como foi a assinatura. Porque a partir do momento que eu sou nomeada como perita, eu já coloco meu aceite, não sei a licitação se é JG, se é enfim, eu já tenho um modelo ali, né, como que eu vou começar. Só que na minha petição de aceite, eu já vou pedir quais os arquivos que eu vou querer e como que ele precisa me mandar, tá? O doutor Luiz falou mais cedo sobre isso, da coleta de evidências e armamentos digitais, 2737. Na minha petição de aceite, eu já coloco lá, na informação de aceite, proposta de análise, oficial de KG, e eu abro um capítulo falando dos arquivos, né? Então lá, quando eu vou pedir os arquivos, as informações necessárias para fazer esse exame, eu já vou explicar para eles que eu vou utilizar ali, né, com base na ISO, eles vão precisar de me mandar esse documento, ou por meio de e-mail, ou por drive, né? E aí, inclusive, vou explicar para eles que tudo isso, todo esse método que eu estou explodindo eles, né? Como que eles têm mais documento, é para garantir a integridade desse arquivo que eu vou analisar, tá? Então, assim, né, já, o que eu faço, eu não sei o que foi a gente, então. Eu tenho certo.
Pode Sim, eu falar. tô perguntando, porque é transportador só para Nesse caso, você não tem que se preocupar em isolar os arquivos, nem nada. Aí a tá grande, assim, então, assim. É o seguinte, quando a gente primeiro eu vou fazer uma discussão, eu vou explicar como eu preciso receber esse documento, tá? Eles vão mandar, ou me mandam pelo Drive, ou me mandam ali no pelo e-mail, tá? Já tive a documentação, já vou explicar que eu já recebi esse documento nos autos. Então, arquivo digital, eles colocaram lá nos autos, e aí eu expliquei como eu tinha que receber tudo, os bens ficaram lembrando, tá tudo analisar desse jeito. Né? O que eu vou fazer? Aí, analisar, somente a parte perceptual, não é possível analisar os metadados, né? E isso você vai criando no final. Mas vamos processar e virar aqui a resolve do jogo. O que acontece? Quando a gente recebe esse documento, você precisa, eu fiz uma pasta, então, de uma maneira correta de como você vai fazer a extração dele aqui, tá? Geralmente eu pego um arquivo zip, ou no íntimo Drive, qualquer coisa desse tipo. Então, eles vão mandar esse documento. Eu já abro uma pasta, não pode cópia, a cópia altera. Então, eu devo baixar do jeito que eles mandaram, você vai lá no botãozinho, abaixa todos os arquivos, ele vai criar toda uma, vai na sua download, né? Esse documento. E aí você vai arrastar pra colocar na sua pasta. Você não vai analisar esse documento. Eu sempre faço uma cópia de segurança. A análise que você vai fazer é dentro dessa cópia. Depois você só vai comparar, você vai fazer a comparação, tá? Para analisar, por exemplo, o reg, verificar todos os metadados para ver se batem ali com a cópia que você está analisando. Então, Porque assim, essa semana eu fiz duas feliz. E foram duas situações. Uma foi de celular, que eu tinha instalado com o WhatsApp, e a outra imagens também. E a outra era um computador que eu tinha instalado áudio. Aí eu fiz todo o procedimento, né? Tipo, mandar as 27 dois dispositivos, conectei a internet, salvei um cartão de memória, posteriormente eu bloqueei esse dispositivo no nível lógico, né? Pelo software, depois fiz também. Então, são camadas de segurança. E explicar o de resto. Mas eu tô perguntando porque eu tô tão seguro e do lado, tipo, que possa fazer uma impugnação ou sei lá, ter que perder o serviço, sabe? Então, eu tô perguntando, nesse caso, você recebe o ID, como é que você faz? Assim? Usar esses arquivos pra não dar margem para o pessoal argumentar, né? sim, isso é verdade. Muitas vezes, uma situação que eu vou comentar com vocês, a gente tem que fazer muito, tá? A gente às vezes faz essa troca com outro colega. Eu sempre gosto, né? Quando eu vou analisar que às vezes tem uma situação que eu tô um pouco insegura, ou um documento que é um pouco complexo, assim, a gente sempre faz com colega, tá? Então ali, muitas vezes, né, a gente fica fazendo isso com eu mando pra ele, peço pra ele conferir aquilo. Entrar no de certeza, porque assim, a sua insegurança, eu acho que não é somente sua, né? Inclusive, eu talvez iniciante, eu acho que todo mundo tem essa insegurança, deve estar analisando um documento, fazendo algum procedimento, que não vai ser ali objeto de conversação, né? De argumentação ali das partes. Então, assim, eu sempre peço, sempre a gente ter a gente faz, que a gente fala, né? Para que possa analisar ali do seu lado, inclusive, quando a gente fala de documento, né? Em ser, assim, digitais, mas acontece com você, tá? É importante também, quando você pegar seu laudo, você dá a oportunidade, quando você clicar, você coloca o link nas informações desse arquivo que você está analisando, tá bom? Isso é importantíssimo, né? De você dar ali a questão da e que o outro aí, tem um passo, mas ao mesmo documento que você está analisando, tá bom? Então, assim, tem que preservar, né? Tem um caminho que você tem que pôr nos olhos, aí 27, 77, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, assim, lá, sabia, mas assim, é sempre bom que eu falo assim, a gente também a gente tem um revisor, né? Inclusive, não só analisar o laudo, mas fazer mais um documento, né? De arquivos, olha, agora eu tô analisando, mesmo arquivo, tá? Mas assim, se você conseguir o procedimento disso, né? Tipo, ele tem alguma coisa na parte de preservação, você vai ter algum tipo de problema. Sempre mencione, tá? Eu menciono no meu laudo, qual foi ali a metodologia, né? Que eu utilizei, qual foi ali a correta, então, assim, eu recebi o documento, o que eu fiz, como eu fiz, né? A preservação do documento, indica a ISO, né? Coloque lá que você teve, você observou toda a ISO, né? 27, e faça essa comparação com o outro livro, tá bom? Entendi, obrigado. O pessoal continua gostando de tudo, e você no grupo, toca estudar sei lá. Tem um drive lá com material lá com mas não tem como cada caso, tem como você mais de boa pra todo mundo, entendeu? É participar. Pois, mas já tem 26 pessoas lá, isso 4 anos. Só tinha 4 anos, mas deixa eu botar aqui, um finalzinho, um link lá. É mais difícil. Agora pode ver. Eu vou deixar pra ver. Essa. Ok. Não, depois Tá, vou bater aqui. Foi, pessoal, vai ter essa. Já testado, entendeu? Esse aí é o primeiro encontro de muitos aí. Já tem uma live no YouTube, já também criou um probleminha lá, mas a gente vai ajustando, entendeu? Aos poucos a gente vai melhorando, né? Aí a qualidade do evento, mas aí eu tenho que não temos que fazer eu não sei ainda, Tô melhorando, sim. Então, obrigado. Tá, gente, eu vou colocar o material, vou colocar tudo em opção, tá? Vamos mais. já falei desse arquivo aí. Obrigada. Eu vou brincar contigo. Eu vou brincar aí com você. Tá bom, deixa eu brincar contigo. Tem muito. Tem muito cachorrinho. Tá, vamos ver então. Não, você deixa que não quiser.